Bom dia para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo do nosso dia de hoje. Hoje a nossa atividade, como foi colocado no começo, ela se divide em duas partes. Então, na parte da manhã, nós vamos ter a oportunidade de mergulhar um pouco mais sobre alguns conceitos que a doutrina espírita possui e sobre alguns elementos essenciais para que a gente tenha um melhor aproveitamento das nossas experiências durante a nossa encarnação. E pela parte da tarde, a gente retorna para perguntas e respostas, porque a gente vai mexer com muita coisa pela manhã que pode suscitar dúvidas. Então nós estaremos no segundo momento de hoje para debater as questões que surgirem. É claro para todos o que digo? Tranquilo? Então vamos começar. Conforme nos assevera a literatura espírita, a encarnação dos espíritos não é um fenômeno simples. Por quê? Porque nós encarnamos com um propósito muito significativo de transformação. Quando encarnamos na Terra, nós não encarnamos para termos um passeio, para virmos aqui nos divertir, para tirar um pouco do tédio que a gente está no mundo espiritual. Eu estou querendo ir para lá, eu quero tirar um pouco da monotonia. Não é isso. Nós encarnamos com um propósito muito específico. E dentro dessa perspectiva, para ficar mais claro em que cenário é que a gente encarna, como que se dá esse processo de vinda para cá, nós não encarnamos com passaporte, a gente encarna com carteira de trabalho. Esse é o documento que a gente vem desempenhar. E esse trabalho que a gente tem para desenvolver, essa atividade na Terra, ela é em diversos aspectos. Ela se dá no campo profissional, nas atividades profissionais que nós iremos desenvolver e que vão ser úteis para o nosso crescimento espiritual. São as nossas atividades sociais, no sentido mais abrangente, as atividades em termos do nosso desenvolvimento junto à sociedade em que vivemos. São as nossas relações familiares, aonde também nós encarnamos para, de alguma forma, na convivência familiar, conseguirmos desatar alguns nós e consolidarmos afetos. E, evidentemente, uma quarta área que nós também precisamos desenvolver as nossas competências é no campo intrapessoal, no processo de desenvolvimento do eu. Então, a gente vem com uma gama muito grande de desafios, uma quantidade muito grande de esforços para fazer. E para que a gente consiga ter êxito, nós não podemos trazer as histórias do nosso passado tão nitidamente claras na nossa memória. Por quê? Porque se nós reencarnarmos com absoluta lembrança de tudo aquilo que nós já teríamos vivido em outras existências, é muito provável, Annelise, que a gente volte a repetir as mesmas coisas que fez no ontem. Então, o esquecimento do passado, ele é uma condição fundamental para o êxito dessa empreitada. E às vezes a gente vê algumas pessoas que dizem assim: eu gosto muito desse negócio de espiritismo, acho muito legal, acho bacana. Acho legal esse negócio de reencarnação, acho bacana. Mas eu queria vir lembrando tudo, não queria vir assim, queria lembrar. Gente, o objetivo de vir é exatamente para esquecer.
Porque se fosse para reencarnar, lembrando, fica logo lá de uma vez. O objetivo de vir é exatamente fazer uma quebra nessa história, em que você possa fazer uma nova história. Então nós temos conflitos internos que a gente precisa resolver, conflitos familiares que nós precisamos solucionar, problemas de ordem na relação nossa com a sociedade, que a gente precisa também trabalhar, e as nossas questões profissionais, que estão às vezes pendentes, que a gente precisa desatar alguns nós. Então, ficar na Terra durante 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, era uma encarnação horrível. Porque a gente ia ter 5000 anos de memória. Eu me lembro, na época do faraó, quando a gente ia ser horrível. Então a encarnação tem que ser assim, curtinha. A gente não pode demorar muito tempo. Tem que ficar ali uns 75, né, Vanderlei? Uns pouquinho assim, está bom. Porque se a gente ficar 5000 anos, é um tempo muito largo. É um tempo muito largo. Então a encarnação ela é curta, com o esquecimento do passado, para que você possa mudar de história e possa fazer um novo aprendizado. Nós temos no livro Os Mensageiros, no capítulo 10, uma história chamada O Caso Joel. O que é o caso Joel? O caso Joel é a história de uma pessoa, de um homem, que durante a existência ele descobriu a questão da reencarnação, ele descobriu que existia a reencarnação. E aí, como ele soube que isso existia, ele resolveu investigar o passado dele. Então ele começou a trabalhar um processo de auto-hipnose. Ele se auto-hipnotizava. Ele tentava voltar ao passado para saber quem era ele, o que ele tinha feito, qual era a história que ele trazia. E de tanto insistir em abrir essa porta, ele abriu. Então o passado passou a fazer parte do presente dele. Porque todas as vezes que a gente entra no passado, o passado entra na gente. Essa porta, ela está entreaberta exatamente para permitir com que nós façamos uma nova história. E Joel foi e abriu essa porta e acessou ontem. E a partir do momento em que ele acessou ontem, ele já não sabia mais quem ele era. Se ele era a personalidade do agora ou se ele era a personalidade do passado que ele havia vivido. Quanto mais o tempo passava e mais ele repetia esse tipo de experimento, mais a fronteira entre o hoje e o ontem iam sendo rasgadas. E ele foi cada vez ficando mais encharcado do passado no presente. Então isso dificulta muito que você consiga se transformar. Dificulta muito que você consiga fazer mudanças. Mas depois dele ter feito todo esse movimento, ele fez uma segunda coisa. Ele disse: eu não quero mais só saber quem fui eu e quem sou eu. Eu quero saber quem era minha mãe, quem é meu pai, quem é meus irmãos, quem é minha mulher, quem são meus filhos. E ele entrou no passado em busca dos outros. Aí o trem ficou bem pior. Aí ele adoeceu verdadeiramente e perdeu o equilíbrio. Quando os mentores encontram com ele no mundo espiritual, ele está numa colônia, em tratamento para tentar fechar essa porta. E ele está conversando com os mentores quando ele diz assim: eu não posso ficar mexendo com isso, que eu não posso lembrar, porque quando eu começo a lembrar, eu começo a me sentir mal, porque eu começo a lembrar como é que eu era e eu não posso. Está vindo a lembrança, eu não posso, eu não posso. Então ele ficou sequelado exatamente desse processo. Quando nós abrimos
a obra Nosso Lar e vemos o caso de Dona Laura e Ricardo, que estão fazendo um trabalho de regressão para lembrarem 300 anos, para que eles consigam nesse momento se organizarem para uma nova existência que eles irão ter. Aí a gente vê a importância desse bloqueio que nos é colocado para facilitar o sucesso dessa empreitada. Só que essa porta, ela fica entreaberta, ela não fica fechada, porque nós não temos em doutrina espírita nenhuma obra que diga que existe uma parede do passado, Arnaldo. Não tem uma parede do passado, a gente fala que tem um véu. E um véu é sempre um véu, né? Um véu é um véu. Então, nós temos apenas aquela coisa, vai ser um filó, que no véu é aquela situação que a gente não vê mais, vê mais não vê, que você entrevê por entre as coisas e tem uma noção mais ou menos. É isso que traz as nossas capacidades de perceber o nosso passado no hoje. Eu não poderia ter uma relação franca com o meu passado pelo risco de repente, nós enfrentarmos um drama muito grande, que seria nós não conseguirmos caminhar efetivamente. Então existe esse véu do esquecimento. Isso é muito importante para o êxito das nossas tarefas. Então, de um lado, esse véu do esquecimento, ele é uma coisa imprescindível para que eu consiga fazer uma nova história e essas semi-lembranças do ontem indicar para mim aonde estão as minhas fragilidades para que eu consiga me movimentar. Agora, esse véu do esquecimento ele tem uma segunda situação. É que como ele é um véu do esquecimento, a gente esquece muita coisa do que veio fazer. Um espírito encarnado na Terra, com o véu do esquecimento ativo como nós, tem muita dificuldade de entender as coisas do lado espiritual. Então é uma faca de dois gumes, como se fosse uma balança de dois pratos. Eu preciso do esquecimento do passado para que eu consiga construir uma nova história. Eu preciso desse esquecimento. Mas esse mesmo esquecimento que me faz, de alguma forma, bloquear aquilo do ontem, também bloqueia de mim as percepções espirituais. Quer dizer, ele tem um ponto a nosso favor e tem um ponto contra. Porque boa parte das criaturas humanas diz assim, tem nada, que nada, isso não existe nada. Por quê? Porque o véu do esquecimento bloqueou as nossas lembranças e nos dificulta acessar aquilo que já teria acontecido conosco. Então, é uma coisa meio contraditória que a gente vive, essa relação com o ontem e ao mesmo tempo a necessidade de nós termos acesso a esse ontem para mudar. Como é que a gente faz para resolver esse dilema? Eu não posso lembrar, porque se eu lembrar, eu não mudo. Mas se eu não lembrar, eu também não sei que tenho que mudar. Aí vira um angu, porque eu não sei para que lado eu viro. Se eu concordo com o esquecimento do passado, porque ele abre uma perspectiva nova para nós, de uma nova história, ou se eu tiro o esquecimento para poder saber o que eu fiz. Pois é. O que faz então a lei de Deus para que nós consigamos resolver este problema? Para que a gente consiga resolver isso, é que nós possuímos as chamadas religiões. O papel das religiões é exatamente oferecer a nós as informações que sozinhos nós não conseguimos buscar. Então é por esse caminho que o Senhor vai nos oferecendo coisas que a gente não consegue perceber de maneira isolada. O homem sozinho
teria muita dificuldade de perceber que ele é um espírito imortal, que ele tem várias existências, que sua história se perde na poeira dos tempos. A gente precisa desse instrumento para que a gente consiga se levantar. E é por isso que ao longo da história da humanidade, ao longo dos vários períodos que a humanidade já viveu, Deus tem oportunizado às criaturas a possibilidade de nós travarmos contato com as verdades espirituais. Se nós pegássemos uma pessoa comum, e esta pessoa colocasse a mão numa chapa quente, imediatamente essa pessoa tiraria a mão. Ai, queimei! Quando eu ponho a mão na chapa quente, queima a minha mão. Então, é por isso que ela está doendo. Ela está doendo porque eu botei a mão na chapa quente. Então, eu não posso pôr. E eu concluo logo de pronto que eu não poderia colocar a mão na chapa quente porque vai queimar. Por quê? Porque eu vejo muito claramente a lei de causa e efeito. Ela é muito clara para mim. Agora vamos transpor isso na lei de causa e efeito espiritual. Eu assassinei uma pessoa no século XVIII com ódio. É por isso que essa pessoa hoje faz parte da minha família. Eu quero saber quem é que vai descobrir sozinho. Não tem como. Essa lei de causa e efeito sozinho não dá para descobrir, gente. Qual é a pessoa que vai ficar em casa? Gente, eu acho que eu sei porque eu tenho um problema na minha família. Eu acho que eu sei, é porque eu matei essa pessoa, agora ele... não tem como. É muito difícil. Então, para que a gente consiga ter acesso a isso, é que nós recebemos um instrumento valiosíssimo para o nosso processo de equilíbrio durante a existência, chamado fé. A fé é um instrumento fundamental para que a gente consiga avançar nas nossas questões espirituais. Nós temos hoje uma possibilidade maravilhosa de vermos na nossa história da humanidade o esforço que o nosso governador planetário fez ao longo dos séculos e dos milênios em nos oferecer a fé. Nós não tivemos nenhum período da história que não existisse o conceito da imortalidade em nenhuma cultura sobre o planeta. Eu acho isso impressionante, sabe? Porque desde a pré-história que a gente percebe o quanto que a fé ela está presente na nossa sociedade. Quando os arqueólogos vão a sítios da pré-história, do período do Neolítico, encontra-se várias representações que mostram que havia culto de adoração na pré-história. Os próprios sepultamentos no Neolítico eram feitos com os objetos pessoais do chamado morto. E o sepultamento das pessoas com seus objetos é o claro indicativo de que eles tinham a compreensão de que a vida continua. E quem fala isso não é o espiritismo, é a própria arqueologia. O sepultamento com os objetos é fruto da crença de que a vida continua e, portanto, todos os objetos pessoais eram colocados juntos com a pessoa. Observem os egípcios, quando faziam as suas pirâmides, que eles colocavam os tesouros dos faraós. Para que, se o cara já morreu? É porque eles entendiam que na outra vida ele iria precisar dos seus objetos. Então, os seus tesouros eram todos sepultados junto com ele. Essa é uma prática que vem desde a pré-história. E se nós formos analisar os povos antigos, e aí vocês podem pegar qualquer um que vocês quiserem, qualquer um, babilônios, caldeus, medos, persas, acadianos, sumérios, egípcios, fenícios, cretenses, gregos,
romanos, qualquer um, chineses, hindus, nossos povos originários do Brasil e da América, todos, mas é todos mesmo, sem nenhuma exceção, todos tinham a compreensão de uma religiosidade e de que havia em nós algo que sobrevivia à morte. Nem todos eles falavam de reencarnação, é verdade, nem todos eles. Mas todos falavam de 4 coisas essenciais. Eles falavam que havia uma divindade que havia criado o mundo. Eles falavam que nós éramos dotados de uma fração espiritual no nosso eu. Essa divindade nos oferecia um código de conduta para que a gente obedecesse. E depois da morte, quem obedeceu o código de conduta dessa divindade, a alma iria para um lugar bom, e aqueles que não tivessem obedecido o código de conduta iriam para um lugar ruim. Eu fui claro no que eu disse? 4 coisas todas as religiões possuíam: a existência da divindade, a ideia da imortalidade da alma, não necessariamente a reencarnação. Muitos tinham, como os hindus, os egípcios, os gregos, os próprios judeus, mas nem todos tinham, mas a imortalidade sim. Terceiro, um código de conduta. Toda a divindade tinha um código de conduta que tinha que ser seguido. Não seguiu, Romilda, vai sofrer depois da morte. E aí depois da morte haveria um julgamento, e quem obedeceu o código vai para um lugar bom, quem não obedeceu vai ter as consequências do outro lado da vida. O Livro dos Espíritos tem quantas partes? 4 partes. Parte número 1 do Livro dos Espíritos, Deus e a Criação, que tem a ver com a história da divindade. Segunda parte do Livro dos Espíritos, a vida no mundo espiritual. A vida espiritual, que tem a ver com a imortalidade, segundo o princípio das religiões. A terceira parte, as leis morais, que tem a ver com o código de conduta que a divindade dava. E a quarta parte, das esperanças e consolações, falava do que ia acontecer com as almas de acordo com a conduta aqui, como seria o porvir do ser do outro lado da vida. Então o Livro dos Espíritos, ele de certa maneira atravessa esses 4 pilares que as religiões antigas possuíam. E esse foi o primeiro dos abrigos que Deus ofereceu para nós, para que nós pudéssemos efetivamente garantir o êxito das nossas encarnações. O que seria de nós se não tivéssemos a fé? O que seria da humanidade se nós marchássemos na crença de que somos apenas um corpo de carne que caminha para a morte? O que sucederia na humanidade se nós desenvolvêssemos a crença de que depois que a gente morre acabou tudo e que, portanto, a gente tem que ser feliz do lado de cá porque não tem o lado de lá? Nós iríamos enlouquecer, porque a vida perderia o sentido. Nós iríamos sentir um vazio existencial danado. Muitos de nós desenvolveríamos ansiedade. Muitos viveríamos histórias de depressão profunda pela falta de propósito da existência. Enquanto que outros desenvolveriam a ideação suicida, porque a vida não tem sentido nenhum. Nós iríamos viver numa sociedade tão louca, mas tão louca, igual a que a gente vive hoje. O que aconteceu na história da humanidade? Durante todo o nosso período de história, esse guarda-chuva da fé nos protegeu. Nós estivemos protegidos por esse guarda-chuva durante todos os milênios e séculos. Eu sei que a religião cometeu muitos excessos, sem dúvida nenhuma, mas quem cometeu os excessos foram os religiosos, não foi o povo animado pela fé. Mas os religiosos realmente
se atrapalharam, perseguiram, mataram, torturaram, queimaram, promoveram guerras, violência, exploração, confisco de bens, em nome da fé. Os religiosos verdadeiramente mancharam a história da fé com uma série de fenômenos muito tristes. Mas isso não quer dizer que a fé intrinsecamente ela seja um mal. A fé em si é um grande instrumento para que a gente consiga atravessar os desafios da vida e não se perder. Então olha o que acontece, Jorge. Nós encarnamos na Terra, somos uma alma que teve outras existências, mas eu preciso me transformar, eu preciso de uma nova história, eu não posso conviver com o meu passado cheio de remorsos, de culpas, de questões em aberto, de ódios, de mágoas. Eu preciso me resolver. E ficar no mundo espiritual lembrando de tudo isso é péssimo. Então, eu encarno. Eu encarno e ao encarnar, esqueço meu passado. Qual é a chance de eu ter êxito? Pelo amor de Deus. Se eu não lembro que eu sou um espírito, se eu não lembro que depois da morte tem vida espiritual, vai ser um problema. Então vamos mandar os iluminados para que eles venham nos falar que existe vida após a morte, que eles venham criar as diversas religiões, de maneira que se eu não me sentir agradado com essa, aquela lhe serve, isso não seja. Igual roupa, né? Cada um tem um jeitinho. Religião é que nem dentadura, gente, só serve. Cada uma tem um encaixezinho diferente, porque a pessoa, não me agradei, não me agradei, então pronto, pegue aquela outra que tem um dentinho de ouro na ponta, e aí você vai, eu já vi falar que tem algumas cidades do Brasil, que nas feiras ali o pessoal vende dentadura, fica ali exposto, aí a pessoa vem e pega uma testa, está pegando, deixa eu ver essa outra, aí essa aqui está melhor, aí leva, o outro vem e experimenta e assim vai. Então, as religiões são diversas exatamente... Tudo bem? Juiz de Fora vende uma bacia cheia de dentadura. Está onde isso? Em Juiz de Fora? Tem que experimentar, Mas ele usa aquele álcool, aí desinfecta para o próximo. Vai ter que experimentar, você não vai levar você a experimentar. Eu já vi vazar de experimentar, porque assim, o morto não vai servir mais, né? Então, vamos dar um fim útil. Muito bem. Então, por que são várias religiões? Porque a pessoa diz assim, eu não me agrado disso, aquela ali não me agrada, eu gosto daquela porque tem isso, tem aquilo, pronto. Então, são múltiplas as religiões, porque múltiplas são as expressões de espiritualidade da criatura humana. Então, nós, ao longo do tempo, caminhamos cobertos pela fé, e a fé foi essencial para que isso acontecesse. Ela foi fundamental. Nós experimentamos guerra, fome, seca, tsunamis, maremoto, terremoto, pandemia, pestes. E a gente sobreviveu a tudo. Como é que a gente sobreviveu a tudo isso? Pelo amor de Deus. Porque a fé, ela tem um poder de resiliência na criatura muito grande. As pessoas que têm fé costumam dizer assim, tá ruim, mas vai melhorar. A gente está passando por esse problema, mas Deus está vendo. E aí a gente vai para frente. Nós vamos melhorar. Então vejam que abrigo maravilhoso Deus nos concedeu quando nos entregou a fé para que a gente caminhasse. E foi exatamente por conta da existência da fé que nós conseguimos a nossa libertação espiritual. Foi a fé que garantiu para cada um de nós
que nós atravessássemos tudo isso. Mas se por um lado a fé fazia tanto benefício às pessoas e nos remetia, tenha paciência, ame seu próximo, faça o bem, não guarde mágoa, não odeie, perdoe, né? A religião vai nos ensinando, conviva com seu pai, não tenha ódio dele, não tenha raiva da sua mãe, se reconcilie com seu irmão, ele é seu irmão, nem que seja no Natal, abraça ele e tal. Então, essas coisas que a religião nos coloca, não tenha tanta ambição pelas coisas da terra, para que isso, para que tanto desejo pelas coisas materiais, vai morrer, vai ficar tudo. A religião foi muito boa nesse sentido. Então ela cumpriu um papel muito bom. Só que do outro lado da história, a fé também se atrapalhou. Esse é que foi o problema. A fé se atrapalhou. Porque cometeu excessos, matou pessoas, promoveu guerras, violência. Então chegou um momento em que a humanidade começou a olhar meio torto para a fé. Nós vamos encontrar na história do cristianismo esse lento processo de desagrado das pessoas com a religião. Isso não aconteceu da noite para o dia. Foram séculos de abuso que a religião cometeu. E quando eu falo religião, falo de nós aqui. Não estou falando de outras pessoas, porque somos nós mesmos, em outras existências, portanto não estou falando de outras pessoas. Estou contando a nossa própria história. Então nós nos excedemos no exercício da religião e fomos criando nas pessoas um ranço, uma raiva, um desejo de que aquilo acabasse, porque não é possível, gente. Como é que pode as pessoas serem mortas porque questionaram o pensamento religioso de uma determinada corrente de pessoas? E isso foi germinando durante muitos séculos dentro da nossa história, e conforme diz o comentário da questão 685 de O Livro dos Espíritos, de repente, ocorreu uma mudança brusca, que não é brusca na verdade, ela vem se depositando dentro do pensamento dos homens há muito tempo, como se fosse uma barragem. Olha aí, Arnaldo, lá de Tucuruí. Você tem uma barragem aqui e tem a água que está se acumulando. Do lado de lá, a jusante, você tem um rio tranquilo, mas ninguém está vendo o que está acumulando de água aqui, de raiva, de ódio, de desconfiança, de desejo de que isso acabe. Até que chega um certo momento na nossa história que essa barreira ela é rompida. E toda a raiva que a humanidade tinha da religião saiu de uma vez só. Este evento se chama Revolução Francesa. Revolução Francesa não é somente a deposição do governo da França, é também a expulsão do cristianismo do território francês. Com a Revolução Francesa, todos os bens da igreja foram confiscados. O cristianismo foi banido do país. A religião desapareceu do cenário dos franceses. E a ideia da Revolução Francesa ela vai se espalhar pelo continente europeu, criando uma onda de rejeição a tudo aquilo que era religioso, empurrando a humanidade para a primeira experiência na sua história de viver sem fé. Nós estamos hoje vivendo numa sociedade sem fé. A cada dia que passa, há um recuo progressivo das pessoas em relação às crenças religiosas. As pessoas vão recuando, vão se afastando dessas questões espirituais. Na Europa, o materialismo já tomou conta de boa parte da sociedade. Muitas igrejas católicas estão fechadas.
porque não tem fiéis, não tem sacerdotes. Muitas foram vendidas, transformadas em shoppings, bares, galerias de arte, cinemas, discotecas, mesquitas, porque ninguém mais está interessado nas questões da fé. E isso é muito preocupante, porque nós estamos perdendo a nossa essência. E na medida em que vamos abraçando a ideia que o materialismo nos propõe, nós vamos automaticamente desenvolvendo em nós a crença de que se a vida é só material, eu tenho que ser feliz aonde? Pelo amor de Deus, do lado de cá. Então eu tenho que ser rico, famoso, bonito, jovem, não posso envelhecer, então tenho que ir para a academia, ficar com o corpo perfeito. As pessoas não querem que o tempo passe, querem tudo do melhor. Eu tenho que ter o melhor carro, a melhor casa, tudo, uma casa bonita, carro bonito, até marido bonito as pessoas querem. Quer tudo. Por quê? Porque se a vida é somente essa, eu preciso ser feliz aqui, no espaço que a vida está me oferecendo. Então, essa realidade tem produzido uma quantidade enorme de infelizes, enorme de dores, porque a fé, como um abrigo que Deus nos concedeu, é como se fosse um guarda-chuva aberto na chuva, para nos proteger dessa chuva de dores, de lágrimas que estão lá fora. E o que foi que nós fizemos com o guarda-chuva da fé? Nós fechamos. Nós estamos todos na chuva, vivendo dores que nunca imaginávamos que iríamos viver. Sofrimentos enormes. Nesse período da chamada transição planetária, uma das coisas que mais dói é a descrença, porque ela tem produzido uma quantidade imensa de sofrimentos. Se nós formos olhar para a nossa sociedade, a maioria das dores que a gente atravessa hoje não são fruto natural da lei de causa e efeito. É uma ilusão de dizer assim, a gente vem para cá para encontrar o nosso passado e sofrer miseravelmente por conta de todo o mal que a gente fez, como se tudo que nos acontecesse fosse decorrente de uma história espiritual, quando na verdade a maioria das nossas dores quem produz são as outras pessoas. Faça um balanço nas dores que você passa e veja quantas lágrimas, quantas decepções, quantas tristezas eu tenho vivido nesta vida que são decorrentes das minhas histórias de relação com os outros. Então, quando eu não tenho a fé, quando eu não tenho esse instrumento para me guiar na tormenta, a minha história fica profundamente ameaçada, viu? A chance de sucesso fica muito comprometida se eu não tiver certeza que a vida continua. Então, nosso governador planetário, durante séculos e milênios, permitiu que diversas religiões pudessem estar presentes no planeta, diversas expressões de religiosidade tivessem, para que ninguém dissesse, eu não gosto dessa, eu não vou ser. Não gosta dessa, tem a outra, né? Lá na bacia, né, Romilda? Não tem essa, mas tem outra. Uma vai caber, uma vai servir. Então, assim também, a expectativa era essa. Mas nós estamos vivendo um período muito difícil. Então, nós recebemos um grande abrigo de Deus, a fé, e nós não soubemos cuidar disso. Ela se corrompeu, ela se perdeu, e agora, como resposta a tudo isso, o homem está fazendo um recuo e, infelizmente, está vivendo um dos períodos mais difíceis da sua história.
Ali na Revolução Francesa, as pessoas olhavam para a Idade Média e diziam, sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é a Idade das Trevas. Nós somos o iluminismo, nós somos a luz. Nós somos a luz, eles são as trevas. Hoje, mais de 200 anos distante da Revolução Francesa, a gente já pode dizer que a Idade Média pode ter sido as trevas da ignorância. Mas o nosso período atual são as trevas do orgulho. Porque o orgulho também nos cega, não é só a ignorância. Nós achamos que estamos certos e estamos perdidos pela falta da fé nas nossas condições para a sobrevivência e êxito das nossas encarnações. Mas Deus não poderia, de repente, colocar todos os ovos numa mesma cesta, não é? Ele não poderia apostar em um único abrigo para que a gente pudesse se proteger, para que a gente pudesse acessar o passado, para que eu pudesse saber que eu sou uma alma imortal, que eu não posso me apegar aos bens terrenos, mesmo que eu não soubesse o que é a reencarnação nisso, mesmo que eu não soubesse, mesmo que isso não fosse uma verdade estabelecida, mas eu ter a compreensão de que sou uma alma imortal já seria suficiente para que eu não me apaixonasse demais pela vida terrena. Então o que fez o Senhor? Nos dotou da fé para ser um primeiro abrigo desse processo de transformação das nossas almas, mas nos ofereceu um segundo abrigo. Um abrigo que pode também representar um desenvolvimento muito grande para as nossas almas, se nós soubermos aproveitar as lições que ali nós podemos receber. Nenhum de nós aqui ignora que outros mamíferos, que não nós, quando o filhotinho nasce, ele já fica de pé, se sacode e vai andando atrás da mãe, já viram? O bezerrinho nasce, ele fica ali uns minutinhos ali se refazendo, daqui a pouco ele se põe de pé e vai embora com a mãe. É impressionante, o cavalinho é a mesma coisa, o potro nasce e ele já vai atrás da mãe, não é? Macaco então nem se fala, ele nasce e já sai espertinho, danadinho, ele já vem espertinho, se agarra nas costas da mãe e vai embora. Por que o ser humano não é assim? A gente quando nasce verdinho, né? Verdinho que eu falo não é verde, é imaturo. Nasce sem dente, sem cabelo. Eu estou voltando para essa época. Nasce sem nada e vai desenvolver tudo isso durante o período depois do nascimento. Os outros animais, primatas, não têm isso. Os macacos nascem e já saem ativos junto com suas mães. Nós não temos isso. Os antropólogos dizem que o nosso olfato é muito ruim em relação ao dos outros animais. A nossa visão é boa, mas o nosso olfato é péssimo. Os outros animais sabem quando o predador está vindo pelo cheiro dele. Você pega um animal que está pastando e de repente o leão está se aproximando, ele já levanta e começa a procurar, porque o faro é muito desenvolvido. O nosso olfato não é bom. Nosso olfato é ruim, mas a visão é boa. Então, quando nós andávamos na savana, a gente andava meio curvadinho assim, correndo na savana igual um gorila. E aí era muito fácil do predador nos pegar. Então, como o nosso olfato é ruim e a visão é boa, a gente começou a ficar em pé. Porque em pé eu consigo ver mais longe, já que o olfato não funciona bem. E foi por esse fato do nosso olfato ser ruim que a gente ficou em pé. Foi maravilhoso ficar em pé, porque a gente conseguiu caminhar mais, liberou as mãos para que elas fossem mais operosas, foi muito bom. Mas em contrapartida a bacia foi estreitada.
Então a mulher não consegue manter uma gestação até o final do final dela, porque ela não consegue manter na caixa pélvica uma criança com idade maior. Então ela é obrigada a dar à luz mais cedo. Então a criaturinha nasce ainda por fazer, vai terminar de se fazer do lado de fora. E isso gera uma dependência enorme entre mãe e filho. A ponto de eu, que não conheço nada da vida de ninguém aqui, nada, posso afirmar sem medo de errar, que nós só chegamos à idade adulta porque alguém nos cuidou. Adulto nenhum chega nessa condição se não tiver alguém, Silvio, que cuidou de nós. Alguém nos cuidou, nos alimentou, nos deu banho, porque a gente sozinho não dá conta. Teríamos todos desencarnados se não tivesse alguém cuidado de nós. E nesse processo de cuidar, os vínculos se estabelecem de maneira muito mais efetiva. Diferente de uma tartaruga. Não sei se vocês sabem como é que a tartaruga faz. A tartaruga, ela vai para a praia, cava um buraco, bota os ovos dentro, fecha o buraco e adeus. A tartaruguinha não sabe nem o nome da mãe dela. A tartaruguinha nunca viu a mãe dela. Nunca viu. Ela já acorda sozinha, sai do ovo sozinha, pula para a água sozinha e vai viver naquela vida solitária, coitadinha, sem mãe, sem pai. É assim, tartaruga não conhece. Não sabe, né? E nós temos uma relação muito mais intensa de convivência com as pessoas que estiveram ligadas com o nosso nascimento, via de regra. Claro que existem as adoções, a orfandade. Estou comentando o processo que seria o típico do desenvolvimento das criaturas. Então daí nós vamos perceber essa relação mais estreita que existe entre os indivíduos. Os nossos ancestrais, eles todos viviam em bandos. Pode pegar, o homem primitivo não vivia solitário, a gente andava em bando. O homem de Cro-Magnon, o Homo erectus, até o homem de Neandertal, do qual nós não somos descendentes, pelo menos diretos, só um pouquinho, também vivia em bandos, eles não viviam isolados. Nós somos muito mais parecidos com o leão que anda de bando do que com o tigre que vive sozinho, né? Então, esse processo de convivência, ele permitiu o surgimento de um outro tipo de abrigo para nós, chamado família. Que dentre os abrigos de Deus, é um abrigo essencial para a sobrevivência da criatura. A fé, ela está muito mais focada no espírito em si, no fortalecimento das questões do espírito, mas dentro da existência, a família é o grupo social mais importante que a gente tem, porque é o primeiro grupo social onde a gente vai participar e aonde as primeiras noções do que seja a vida a gente vai receber. Divida com seu irmão, menino não vai para a rua, escova os dentes antes de dormir, bora, vai para a escola, vai tomar banho. Então essas lições para que a gente se desenvolva na vida, de orientação, de dizer, meu filho é seu irmão. É que aqui em Valência isso não acontece, mas lá na minha terra acontecia. Ainda acontece, mas acontece menos. Mas aí, antigamente, lá, quando os irmãos brigavam, as mães pegavam os irmãos, vambora, te abraça. Abraça, fica abraçado com seu irmão aí. Beija ele. Beija teu irmão. E você, com uma raiva do outro, tinha que beijar, porque... E a mãe forçava. Naquela época, as casas tinham 3 quartos. O quarto do casal, o quarto dos meninos, tudo junto, e o quarto das meninas, todas juntas. E aí não tinha essa privacidade que a gente tem hoje,
tudo era junto ali, não é? Então, a roupa ia só passando de dono. À medida que a gente ia crescendo, passa para o teu irmão, pega a roupa do teu irmão. O Rossandra que diz, né, que pobre não muda de roupa, é a roupa que muda de pobre. Então a gente ia vivendo essas experiências e desenvolvendo em nós esses sentimentos de coletividade, aprender a dividir, não come tudo, deixa para o teu irmão, não pode ser assim, não brigue com os outros, faça as pazes. Olha quantas lições a família nos oferece para nos preparar para a vida social, para a vida de relação com outras pessoas. Então a família, nossa, ela tem um papel aí fantástico para permitir a nós esse fenômeno de desenvolvimento das nossas competências. Se nós nascêssemos de ovo igual tartaruga, gente, ia ser horrível, a gente não ia crescer muito não, porque a gente ia viver sozinho, não ia ter quem nos educasse, quem falasse, ia ser péssimo. Então, o que Papai do Céu fez? Vocês vão nascer bem verdinhos e vão ter que conviver durante muito tempo até ganhar condição de viver como adultos. E nesse tempo de convivência, essas relações familiares vão facilitar com que você consiga alcançar os resultados que você busca. É lindo isso, tão bonito, se fosse só isso, mas não é. Nós temos às vezes uma visão muito romântica, né? Mamãe, símbolo de amor e dedicação. Papai, símbolo de proteção e de cuidado. Meus irmãos, símbolo de fraternidade. Meu marido, símbolo de amor. Nem vou falar de outros parentes. Então, na verdade, a gente tem uma visão muito romântica, e é até bom que a gente tenha isso, que ajuda para que a gente diga assim, mas meu filho, ele é seu irmão, meu filho. Ele é seu irmão. Como que você faz uma coisa dessa? Então, mexe lá dentro da criatura. Esses conceitos de família, essa forma como as coisas se organizaram, ajudam muito para que a gente consiga vencer determinadas barreiras. E do mesmo jeito que a fé nos foi oferecida para que a gente pudesse se aprimorar espiritualmente, a família também nos foi oferecida para que a gente se aprimorasse. E do mesmo jeito que dentro da fé existem as dificuldades, porque nós, apesar de estarmos cobertos pela religiosidade, somos almas complicadinhas e a gente usa, às vezes, do poder religioso para oprimir pessoas. Isso também pode acontecer em casa. Também pode acontecer. Por quê? Porque dentro das nossas famílias, nem todo mundo que nasce dentro de casa tem a mesma característica em termos de vínculos espirituais. Nós temos 5 tipos de vínculos espirituais com os nossos familiares. As nossas famílias, quando elas se formam, tem 5 tipos de laço dentro do nosso grupo familiar. Do mesmo jeito que os dedos da minha mão tem um que é bem diferente dos outros 4, também os vínculos familiares são assim. Tem um que é bem diferente e os outros 4 são todos parecidos. Ou pelo menos tem um ponto em comum. Mas esse não se compara em nada com os outros 4. É porque esses 4 aqui são vínculos que vieram de outras existências. São vínculos que vieram do passado. E este
que está sozinho, não é do passado, é um vínculo do presente. Sim, no dizer da doutrina espírita, os nossos laços podem ser do presente ou do passado. O que é um laço do presente? Um laço do presente é um familiar que integra a nossa equipe doméstica e que ele é um espírito estranho para mim. Eu não conhecia ele, não conheço. É a primeira vez que eu estou topando com ele, nem sabia quem era essa criatura e ela está na minha família agora. É a primeira vez que nós estamos nos encontrando. Mas por que isso? Se é família. Bom, esse tipo de laço que é chamado de... Tem cadeira aqui na frente. É penitência. Tá bom. Esse tipo de laço, que a literatura espírita chama de natureza das provas, é um laço que é tanto mais frequente quanto mais novo o espírito é. Espíritos nas suas primeiras encarnações, é lógico que ele tem pouco passado, ele tem poucas encarnações, então com quem ele vai casar, com quem vai ser filho, quem vai ser neto, quem vai... Isso é mais ou menos, mas não é assim tão amarradinho. Imagine uma comunidade de homens primitivos que estão se estabelecendo à beira de um rio, que vão começar ali o desenvolvimento, ainda não dominam a agricultura, estão ainda começando as suas primeiras existências. Esse pessoal não tem karma suficiente para ficarem, olha, esse aqui vai casar com aquela ali, tá? Casar com aquela, e esses 20 aqui vão ser os filhos dele. Não é assim. Não é dessa forma. Por quê? Porque eles não têm nem laço que justifique. Então, você coloca aquela coletividade para conviver e eles vão se elegendo e vão fazendo seus laços. Aí lá na frente, os laços estão mais firmes, justificando os reencontros. Mas é plenamente possível que a gente receba dentro do nosso lar um espírito que seja estranho a nós nesta existência e que a gente não conhece de outras existências. É confuso o que eu estou dizendo? Então agora eu vou piorar. Certo? Vamos ver se agora fica mais confuso. Imagine que eu sou casado com a Vânia. Nós somos casados e a Vânia tem um grave problema, uma briga do passado com Renato. Então ele é um inimigo dela do passado terrível e vai nascer como filho por conta dessa relação. Mas eu não conheço o Renato. Ele para mim é um espírito estranho. Para ela não é, mas para mim é. Então num grupo familiar, vamos dizer, eu tenho uma família que tem 5 filhos, eu posso ter espíritos que se conhecem e outros que não. Eu tenho um filho que é ligado ao pai, mas que a mãe não conhece. O outro que é ligado à mãe e o pai conhece. O outro que é ligado à mãe e o pai não conhece. Um irmão que não conhece o outro, mas conhece o outro. Ou seja, nem todo mundo obrigatoriamente se conhece, porque isso vem das histórias do ontem e do hoje. É por isso que existe uma natureza de laço chamado natureza das provas, que decorre do encontro pela primeira vez. À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai tendo muitas histórias, a probabilidade de encontrar alguém pela primeira vez começa a diminuir, né? Vai ficando cada vez menor. Por quê? Porque tem tanta gente na fila que você não vai dar a vaga para um desconhecido se tem tanta gente que poderia ocupar o papel de filho, ainda mais que hoje, não é, Romilda? A gente não tem mais 20 filhos. Aquele período lindo, que batia aquela foto na frente de casa, não tinha aquela foto? Que tinha aquela escadinha assim, até lá embaixo, e a mãe sentada com um no colo. E aquela renca de menino. Não tem mais, então tem menos vaga. Aí, evidentemente, é menos provável que a gente coloque um espírito desconhecido. Mas não é impossível, tá? É possível que isso venha a acontecer. Mas esse é só um tipo de laço. Aí tem 4.
Todos esses 4 não vêm do hoje, são histórias do passado. São histórias de outras existências que se vincularam a nós. Quais são esses 4 tipos do passado? Olha, esses 4 tipos eu poderia agrupar em 2 subtipos. Os laços de afeto e outros 2 que são os laços de desafeto. Os laços de afeto, como todo mundo imagina, é um laço de afeto. É um laço de afeto. E um laço de desafeto, como todo mundo imagina, é um laço de desafeto. O que são laços de afeto? Espíritos que nós já conhecemos em outras existências e que agora vieram fazer parte da nossa história. Estão fazendo parte da nossa história nesse momento. Eles renasceram por quê? Porque é bom demais estar perto das pessoas que a gente ama. Então a gente renasce e atrai para a nossa família espíritos que fazem parte do nosso vínculo de amor. E eles estão conosco exatamente para o fortalecimento desses vínculos. Para que a gente consiga ter maior chance de êxito na nossa jornada ao lado de pessoas que se amam. É claro isso? Então existem 2 tipos de laço de afeto. Existe um tipo de laço de afeto que é aquela pessoa que é o seu parceiro mesmo, ele é seu cúmplice, ele é seu companheiro mesmo, que você sabe que se você adoecer, ele vai cuidar de você. Você ficar em cima de uma cama, ele cuida de você. É aquela pessoa que você diz: meu filho, eu não vou poder ir no banco pagar essa conta. Pega meu cartão, vai no banco e paga. E ele vai no banco e ele paga para você a conta. Meu filho, preciso que você me pegue em tal local. Eu vou buscar. Preciso que você pegue uma encomenda, não sei onde, eu vou lá buscar. Ele faz para você as coisas. E ele faz com prazer. Você dá dinheiro para ele pagar um determinado boleto, ele pega o dinheiro, vai lá, paga e vê, ó, o troco foi esse. É aquela pessoa que te ajuda na casa, que quando você não pode, quando você vê, ele já arrumou, já varreu, já limpou, já lavou, evita sujar. Ele quebra seu galho. Tem. Esses são laços de afeto. Eles são laços de afeto. E eles são maravilhosos. É muito bom você nascer tendo na sua família alguém com esse perfil. Mas existe um segundo laço de afeto também. Qual é o segundo laço de afeto que a gente tem? Eles são laços de afeto? Eles são laços de afeto. Mas eles são muito frágeis, gente. Você gosta deles, mas parece que eles nem gostam de você. E você cuida da criatura, mas a criatura não sabe cuidar de você. Não sabe cuidar nem dela. Aí você ajeita a vida dela, ela desarruma. Você arruma, ela desarruma. Você arruma, ela desarruma. Mas você não se cansa de fazer, porque é um laço de afeto. E aí, às vezes é um filho difícil, um filho problemático, um filho que dá trabalho, que você tem que levar esse filho até a idade adulta e ele não apruma o passo. Mas isso não constitui para você raiva. Você não tem vontade de desganar. Algumas vezes tem vontade de desganar, mas logo passa. Logo passa. Você, mas não é possível, você fez isso. Aí, como você gosta, aquele sentimento ruim, ele passa e você diz, vambora, vem cá. Vou de novo te arrumar, hein? Presta atenção, mais uma vez. Mas o seu coração não tem raiva, porque ele é laço de afeto. Muitas vezes, esse laço de afeto
Ele é um antigo companheiro do passado que você empurrou e agora é você que tem que botar ele de pé. Quem tiver dúvida sobre isso, pegue o livro Justiça Divina, capítulo 53, intitulado Compromissos em Nós. Nesse capítulo ele vai falar quantos laços familiares existem que são decorrentes desses conflitos que a gente tem, sabe? No passado, você teve alguém, como diz lá no texto, você tem uma filha indisciplinada, etc, etc. Aí diz o texto, um dia compreenderás que ela é a mesma jovem que tu mesmo colocaste lama escorregadia nos pés dela e agora te compete recolocá-la no lugar. E assim ele vai no texto, Emmanuel vai trabalhando no texto e mostrando o laço familiar de hoje e o que pode ser a causa disso no ontem. Então, nos laços de afeto frágeis, nós encontramos todas as histórias que dizem respeito a essas dores que a gente traz, a esses conflitos do passado, que era um amor mal resolvido e que agora está dentro de casa. E o nosso papel é tentar, de alguma sorte, reequilibrar essa pessoa. Quero lembrar a todos que o nosso objetivo não é colocá-lo de pé. O nosso objetivo é que nós nos esforcemos para colocá-lo de pé. Porque se eu me esforço para colocá-lo de pé e ele não fica de pé, aí o problema já vai ser dele. Cadê o livro dos Espíritos? Vamos ver se é verdade isso que eu estou falando. Questão 583 da obra básica. 583. Pergunta a Kardec. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? O que vocês acham? Os pais que se esforçaram para levar o filho pelo caminho bom, se o filho envereda pelo caminho mau, o pai é culpado? Não. Resposta: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e maior o mérito dos pais. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo chamada Ingratidão Filial, capítulo 14, honrarás teu pai e tua mãe, uma mensagem assinada por Lacordaire. Lá tem um pedacinho dela que todo mundo quando lê treme nas bases. Diz assim: lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Isso é lá dentro. E tem uma galera que treme quando vê isso. E para quem treme, eu quero lembrar que o que está escrito lá é: que fizeste tu dos filhos confiados à tua guarda. Não é que fizeram eles os filhos confiados à tua guarda. Porque o que fizeram eles é problema, mas o que fizeste tu é problema. Então, quando nós enveredamos todos os esforços para cuidar de alguém, e esse alguém não entra pelo caminho bom, isso não significa dizer que a gente tenha fracassado. A gente fracassa quando desiste, quando abandona e diz: você não tem mais jeito, não vou mais fazer nada por você, e rompe, corta o laço. Faz uma ruptura nesse processo de comunicação. Joana de Ângeles tem uma frase na sua obra em que ela diz que toda decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a ela. Não tomemos decisão a golpe de machado. Se tiver que desatar um laço, desate, mas não corte. Desata. Negocia e desata. Mas não faz ruptura brusca, porque isso pode gerar problemas para o amanhã. Bom? Antes que as esposas fiquem muito preocupadas,
Quando a gente fala de reencontro, não significa que vai reencontrar na mesma condição de marido, tá? Ele pode voltar filho, ele pode voltar neto. Ele não tem que obrigatoriamente voltar como marido. Tem essa cancha aí, tá? Pode voltar como sogra. A gente até nem deve falar de sogra mal assim, porque senão ela volta como mãe. Então a gente fica quietinho. Oi? Sem adjetivo. Sem adjetivo, não precisa de adjetivos. Então, nessa dinâmica, a família tem um papel fundamental para o reacerto nosso. Se a gente souber aproveitar, a gente faz muita coisa. Mas eu disse que eram 5 laços. E eu só falei de 3. Eu falei da natureza das provas, eu falei dos nossos laços de afeto cúmplices e dos nossos laços de afeto frágeis. Tem outros 2, que são laços de desafeto. Laços de desafeto. E os laços de desafeto, eles também são subdivididos em 2 tipos. Nós temos um tipo de laço de desafeto que é a mágoa, e tem outro tipo de laço de desafeto que é o ódio. Nós só temos mágoa de quem amamos, viu? A gente só tem mágoa de quem a gente se decepcionou. Podemos, antes de começar o nosso assunto, podemos dar o nosso intervalo? Claro, podemos. Então vamos dar o nosso intervalinho e na volta a gente conta mais. Um primeiro abrigo que Deus nos concedeu foi a fé, para que a gente pudesse nela se abrigar e poder superar os desafios da jornada. E o segundo abrigo que Deus nos ofereceu é a família, pela possibilidade que nós temos ali de sermos educados, de sermos orientados, disciplinados, além do fato de que, do lado espiritual, a família nos oportuniza a chance de reencontrarmos com companheiros do passado, ao mesmo tempo em que alargamos as nossas relações na convivência com outras pessoas. Então, dentro dos laços de família, nós temos 5 classificações diferentes. Um deles é a natureza das provas, que são os laços que nascem do presente, espíritos estranhos entre si, que se encontram no lar pela primeira vez, lembrando que isso é tanto mais frequente quanto mais primitivo é o espírito, quanto mais iniciante ele é, e também que numa família você pode ter espíritos estranhos a uns, mais conhecidos de outros, que se reúnem pelos vínculos, na verdade, do passado. E já os vínculos do passado respondem por 4 expressões diferentes. 2 delas são laços de afeto e 2 delas são laços de desafeto. Os laços de afeto podem ser laços de afeto ligados à cumplicidade, que são os companheiros que nos acompanham e que são verdadeiramente aqueles que podemos contar. E existe um segundo tipo de laço de afeto, que são nossos afetos, mas são muito frágeis, nos dão muito trabalho, fazem muita coisa errada, mas a gente não consegue se aborrecer com eles, está sempre tentando colocá-los de pé. E existem outros 2 tipos de laços, que são laços de desafeto. Os laços de desafeto, eles também podem ser chamados de laços para oportunidade de reconciliação. Porque quando nós falamos que os laços são de desafeto, a interpretação imediata que eu faço é: esse aqui é meu desafeto. Eu já rotulo como desafeto. E o melhor é nós enxergarmos laços de afeto
e oportunidades de reconciliação, para que fique muito claro qual é o objetivo pelo qual eles estão no nosso ambiente doméstico. Não é para a gente dizer assim, você é meu desafeto mesmo, você era meu inimigo do passado, é por isso que eu não gosto disso. Não é para isso. Não é para isso. O objetivo, ao contrário, é para que a gente consiga se resolver. Então, entre os laços de desafeto ou entre as oportunidades de reconciliação, existem dois subtipos. Existe os por mágoa e existem os laços por ódio. Os laços da mágoa são todos os laços fruto da nossa frustração na relação com as outras pessoas. Você criou uma expectativa, a pessoa não correspondeu a essa expectativa e isso lhe trouxe muita dor. E assim, eu vou falar uma coisa, não quero que ninguém fique com raiva de mim. Se quiserem ficar com raiva, fiquem com raiva da psicologia, porque é ela que diz isso. No fundo, ninguém nos magoa. Somos nós que nos magoamos com a imagem que nós fazemos dos outros e daquilo que eles nem são. Então a pessoa diz assim, ai, eu tenho tanta mágoa do meu marido, porque eu queria chegar em casa e ele me receber, jogando pétalas de rosa no chão, tocando um violino. Quando eu fosse entrando, ele vai tocando o violino. Gente, ou joga pétala ou toca, não dá nem para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o bichinho nem sabe tocar violino. Aí você cria uma expectativa em cima da pessoa que ela não é. Aí você é magoado com um filho. Meu filho, eu sou muito decepcionado com você, porque eu esperei que você fizesse medicina, mas quem vai fazer é ele. Aí eu me magoo por aquilo que o outro fez, mas aquilo que o outro faz é a expectativa que o outro tem sobre ele mesmo. E eu quero que o outro viva a vida que eu quero viver. Então, como eu não fiz medicina, eu não fiz, mas meu filho vai fazer. Ele vai. E coitado, ele não quer. Ele quer outra história, ele quer ter outro caminho. E às vezes a gente se magoa exatamente porque nós criamos nos outros expectativas que não são aquelas que eles podem nos entregar. O Buda dizia que o homem sofre porque deseja. Não é que ele deseje sofrer, ele sofre porque ele deseja alguma coisa. Então, como eu crio expectativa sobre o outro, aí o outro não me entrega o que eu espero, aí eu sofro. E o ideal é que nós não criemos expectativas sobre os outros, porque cada um resolve a sua vida individualmente. Eu não sei se todos já perceberam que cada um de nós que reencarnou tem uma alma, um espírito, já viram? Que cada um tem um. Que ninguém reencarnou com dois, é só um. E que ninguém reencarnou sem. Mas eu vim sem alma, veio só o corpo e tal, não tenho alma. Ninguém veio com dois e ninguém veio com nenhum, todo mundo veio com uma. Você sabe por que cada um veio com uma? É para cada um cuidar da sua. Porque ninguém tem o poder e a governança de cuidar da vida do outro. Vanderlei tem 21 filhos. A gente não governa a vida de filho. A gente não governa. Guardado as devidas proporções, parece o governador planetário que cuida da gente, faz um planejamento para nós, a gente vai para cá, vai para ali, nunca vai para a direção que tem que ir, mas ele está ali, trabalhando para que a gente acerte. Então, no caso, filhos, eles fazem a sua história. Às vezes chateia, a gente se aborrece, se entristece. Mas se a gente entrar num quadro de mágoa, nós podemos adoecer, viu? Nós podemos adoecer. Mágoa de marido, mágoa de esposa, mágoa de irmão, partilha de bens.
Tá só. Rapaz, minha sogra desencarnou tem umas 2 ou 3 semanas. Não estou nem querendo mais nem falar de sogra, ó. Mas sogra também, mágoa de sogra, de sogro, né? Mágoa de neto. Quer ver uma coisa para dar confusão? É partilha de bens. Às vezes é uma casinha pequenininha, os irmãos voltam a se matar. E às vezes nem são os irmãos que brigam, são os cunhados. Vai lá, ele está te enganando. E aí gera uma confusão danada dentro de família. Então, cuidado que a gente tem que ter, para não deixar com que isso aconteça conosco. Não é? Então a gente tem que ficar bem, bem esperto, para que essas coisas não gerem feridas, senão a gente se atrapalha. E às vezes histórias de mágoa muito grande, elas permitem com que elas sejam resolvidas dentro do lar. Então quando a gente renasce, a gente tem a chance de reencontrar com essa pessoa. E o esquecimento do passado ajuda a ver não a mágoa, mas o sentimento mais profundo, que é o amor. Porque por baixo de toda mágoa tem amor. Por baixo de toda mágoa tem amor. A mágoa é a frustração porque o outro que eu amo não me entregou o que eu queria. E aí quando a coisa fica muito complicada, a gente renasce de novo. E aí volto a dizer, não precisa voltar como marido, tá? Ele pode vir como filho, como irmão, como pai. Ele vem em diversos outros cenários, para que ninguém fique apavorado com o ex-marido aqui. Meu Deus, vou ter que encontrar o falecido novamente. Pode ser que sim, né? Mas não necessariamente nessa mesma posição. E existem os laços do ódio. O laço do ódio é diferente. O laço do ódio, ele é fruto de uma relação que não teve a construção do amor. Ela tem muito mais uma carga negativa do que uma carga positiva. Então, quando a gente tem uma história com alguém, que aquilo que o outro me entregou foi só o negativo, a tendência é que a gente desenvolva mesmo uma rejeição e até um ódio por aquela pessoa. E tem ódio pequeno e tem ódio grande, né, gente? Tem ódiozinho e tem ódiozão. Para ódios pequenos, a gente resolve na existência mesmo. A gente, quando é da escola, brigava na escola com um colega, nossa, era o inferno. Aí quando fica adulto, gente, eu me lembro de, rapaz, você me perturbou demais, ó. Você me perturbou, botava aquele desafio, eu tinha tanta raiva de você, aquele apelido. Aí a coisa acabou que se desfez. Havia uma mágoa, mas essa mágoa, ou esse ódio, que era um ódio pequeno, se dissolveu. Quando ele não se resolve aqui, às vezes se resolve no mundo espiritual. Você tem um vizinho que bota funk 7 horas da manhã, domingo. Tumte, 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 tumte. Quando lava o tapete, ele joga por cima do muro o tapete, respinga do seu carro. É um inferno, que tem tanta raiva dele, vai tocar fogo no tapete dele. Mas são coisas que depois de uma desencarnação, você olha e diz para o cara, rapaz, tinha muita raiva de ti daquele teu tapete. E a gente consegue se resolver. Só que existem problemas de ódio que nem sempre a gente consegue resolver nesta existência ou até no mundo espiritual. Tem coisas muito profundas. Às vezes você teve uma história de muita raiva de alguém, matou seu filho, destruiu a felicidade da sua família, acabou, foi um assaltante que entrou, violentou, matou, queimou os corpos. É difícil você resolver isso. Então, para ódios grandes, a solução é reencarnação. E por que eles reencarnam dentro de casa? Porque parece assim um sadismo de Deus, né? Ele pergunta, de quem é que você gosta menos daqui? Não gosta daquela pessoa lá no fundo. Pois então ela vai ser a sua mãe. Ah, gente, pelo amor de Deus,
Parece que ele quer ver o circo pegar fogo. Mas não é essa a razão. A razão é porque é impossível que nós sejamos felizes sem amar. Todas as vezes que o espírito se afasta daquilo que a gente poderia chamar de amor, ele automaticamente se distancia da felicidade. A felicidade é a consequência da experiência do amor. Então, se eu tenho raiva, se eu tenho ódio de alguém, eu estou condenado a não estar feliz. O que faz Deus para que a gente resolva isso? Reencarna junto. O nosso desejo era que o cara reencarnasse só na China, no Japão, na Sibéria, para lá, para longe, para a gente não ver mais. Só que se isso acontecesse, eu não me resolveria. Então, para que eu me resolva, o cara precisa vir perto de mim. Mas para ele vir perto de mim, eu vou esganar essa pessoa na primeira hora. Quando eu nascer, eu já vou no pescoço dele. Então, o que é que faz Deus? Esquecimento do passado. Para que você possa conviver e se relacionar com esta pessoa. E aí, qual é a dinâmica desse processo? À medida que você vai vivendo outras existências, 1, 2, 5, 10, 20 encarnações com ele, você vai diluindo aquela história em outras histórias. Porque eu só tinha uma história com ele, Vânia. Ele era apenas o assassino do meu filho, só. Agora ele não é mais, ele é o assassino do meu filho, mas ele é meu filho, ele é meu pai, ele é meu irmão, minha mãe, minha sogra. Ele pode ser várias coisas. Então eu vou tendo outras histórias e vai desbotando, vai descolorindo a intensidade da história que eu tinha, porque quando eu olhava para ele, matou meu filho. Agora eu já tenho outras experiências que vão facilitando essa reconciliação, até porque no curso desses vários episódios de existência, ele foi tendo a chance de também fazer o bem para mim. Então eu não tenho só uma história ruim, eu tenho histórias boas também. Aí você vai facilitando o processo de restauro dessas relações. Então, quando nós falamos de ódio dentro de família, é exatamente no sentido de oportunidade de reconciliação. Seria muita burrice da nossa parte travarmos contato com esse conhecimento e querermos reforçar no presente aquilo que já aconteceu no passado. Por quê? Porque geralmente quando a gente ouve isso, a gente vai lá em casa e começa a separar as pessoas. Esse é laço de afeto. Esse aqui é desafeto. Esse é a natureza das provas. Esse aqui, então, pelo amor de Deus. Então a gente começa a dividir as pessoas em casa, o que é muito típico da gente fazer. Mas eu quero dizer que quando a gente divide as pessoas dentro do lar, a gente pode incorrer numa falha, que é repetir agora o que já aconteceu no ontem. E o ideal é que a gente não faça isso. Então, por exemplo, se eu descobrir que eu tenho um espírito que ele me é estranho, é a primeira vez que eu estou encontrando com ele, eu estou vinculado a ele pela natureza das provas. Que sentimento eu teria que dar para um espírito na natureza das provas, para que no futuro ele fosse um laço afim e eu não tivesse que enfrentar problema com eles? Que sentimento eu tenho que entregar? Amor. Muito bem. Muito bem. E para aqueles que são laços já de afeto, que eu já gosto, que eu já amo, que sentimento eu tenho que dar para consolidar esse afeto? Amor. Amor. E aquele que é um laço de desafeto, ou seja, uma oportunidade de reconciliação, que tipo de sentimento eu tenho que entregar para ele para que eu consiga construir uma família melhor no futuro? O Zezé de Camargo tinha razão. É o amor. Ora. Se é o mesmo sentimento que eu vou entregar, independente da natureza do laço, eu não preciso investigar a natureza do laço, porque se o remédio é o mesmo, não precisa fazer diagnóstico. Basta que você entenda
Os meus laços de família são para serem amados. Eu estou aqui para desenvolver amor por essas pessoas. Não estou dizendo que a gente consiga salvá-los. Também não vai conseguir salvar. Não salva mesmo. Vai tentar e não vai conseguir. Mas eu tenho que me salvar da minha indiferença. Eu tenho que me salvar do meu desamor, da minha mágoa, do meu ressentimento, do meu rancor. Sou eu que tenho que me salvar. Se ele se salva, aí já é uma questão dele. Livro Momentos de Decisão, capítulo 18, mensagem, culpa e resgate. Estou esperando você acabar. Momentos de Decisão, capítulo 18, culpa e resgate, uma obra de Marco Prisco por Divaldo Franco. Neste texto, Marco Prisco diz assim no começo: se você tem alguma diferença com alguém e pode pedir perdão a ela, procure e peça perdão. Se ela não lhe der perdão, problema. Mas se você não pedir perdão, problema seu. Então a gente, se puder, deve pedir, se puder, deve fazer o que for possível para que a gente esteja em paz, para que a gente resolva. Às vezes a gente não consegue falar a palavra me perdoa, mas pelo menos a gente se aproximar, tentar ajudar. Eu não consigo falar, não consegue, então pelo menos se aproxima, né? Vou dar uma dica para as esposas aqui. O homem tem uma dificuldade enorme de dizer me desculpa que eu fiz besteira, ou bicho difícil de pedir perdão. Então como é que homem pede desculpa? Homem pede desculpa assim, ó. Ele chega na mulher e diz: eu estou indo no mercado, você quer que eu traga alguma coisa? Fiz o café. Agora, tem uma frase, agora para os homens, tem uma frase, pelo amor de Deus, não usem, que é a pessoa falar a frase e terminar dizendo para você. Isso é uma desgraça. O cara diz assim: olha, eu lavei a louça para você. Desgraça. Diga que você lavou a louça, porque quando você diz para você, significa que é ela que tem que lavar, que você está quebrando o galho dela, tá? Que você não tem essa responsabilidade. Olha, eu varri a casa para você. Estendi a roupa que estava na máquina para você. Tirar esse para você faz muito bem, né? A gente avisa: olha, já tirei a roupa da máquina. Ai, muito obrigada. Aí você, para fazer média, é dever. Então, a família, ela é um grande abrigo que Deus nos oportunizou, um grande abrigo, pela possibilidade de nós encontrarmos ali os laços que vão nos educar e os laços que também vão permitir com que a gente desate compromissos graves do passado e que precisam ser rearrumados. Mas nem sempre a família é 100%, tá, gente? Tem vezes que a família é da pá virada. Você tem um pai que abandona, um pai violento, um pai abusador, uma mãe agressiva, uma mãe narcisista, uma mãe que abandona. Você tem um marido narcisista, violento, agressivo, possessivo. Você tem filhos cruéis, filhos narcisistas que dizem: não, se tem um ar-condicionado nesta casa, vai ficar no meu quarto. Por que no quarto de vocês? No meu. Eu preciso mais do que vocês. E bota o ar-condicionado no quarto dele e deixa os pais no calor. Filhos que vendem a casa com o pai dentro. Os pais colocam no nome do filho para que ele possa ter um equilíbrio econômico na vida. E diz: ah, é? Tá no meu nome?
Vocês podem sair que agora a casa é minha. E bota os pais para fora, sem a menor necessidade. Então essas histórias mostram que às vezes os nossos laços de família, eles podem ser muito difíceis, principalmente quando nós temos pessoas que têm transtorno mental. Transtorno narcisista, que é um transtorno explorador, sugador, destruidor. Geralmente quando você tem mãe narcisista, ela escolhe um filho para ser o filho dourado, que é o filho para quem ela vai entregar tudo, e o outro filho que ela escolhe para ser o escravo. Esse não vai casar, ela vai oprimir. Você é ridícula, você é feia, homem nenhum vai querer casar com você, você é horrorosa. O dia que aparecer um namorado seu aqui, eu vou contar para ele tudo que você faz. Você é uma pessoa horrível. E manga, faz deboche, põe apelido e explora sem piedade. Explora sem a menor piedade. Se explorasse com piedade, não seria narcisista. O transtorno narcisista é exatamente esse foco no eu e nenhum foco no outro. Então, às vezes, tira de um filho para dar para o outro. Chora, mente para tirar de um filho para botar na mão do outro, que é o filho dourado. É muito difícil você conviver com pessoas dessa natureza. Muito complicado. Então, quando a gente convive com pessoas narcisistas, a gente precisa dividir esses transtornos em dois tipos. Os que são laços consanguíneos e os que não são laço consanguíneo. O que é laço consanguíneo? É um laço que a gente ganhou de sangue. Mãe, pai, irmão, filho, avó, neto. Isso é tudo laço de sangue. Se alguém tiver dúvida, só vê o laço que não existe ex. Esse aqui é minha ex-mãe, esse aqui é meu ex-filho. Não existe ex-mãe e ex-filho. Então são laços consanguíneos, é para toda a existência. E existem os laços que são por afinidade, que não é consanguíneo. É tudo aquilo que pode ser ex. Marido está nessa classe aí, tá? Que existe ex-marido. Pois é, o nosso Código Civil diz que não tem ex-sogra, né? Preocupante isso, né? Mas quando você tem uma relação com alguém que vem de um laço consanguíneo, o laço consanguíneo já está dizendo que você não deve de forma alguma romper esses vínculos. Se o relacionamento é um relacionamento narcisista, difícil, agressivo, que lhe adoece, porque o narcisista adoece, pode até enlouquecer uma pessoa. Você conviver com o narcisista, ele pode lhe enlouquecer. Ele cobra tanto, ele explora tanto você que você fica doente. Quando isso acontece, você usa um recurso chamado distância amorosa. Você vai morar no outro canto e visita. Quando a pessoa começa, nossa, mas está gorda, hein? Pelo amor de Deus, não se cuida. Você está horrível. Cada vez que eu te vejo está pior. Então, se você tem... Aí quando a coisa começa a ficar muito pesada, aí você vai embora. Você volta para casa. Visita porque precisa, mas para não romper laço. Mas só se mantém próximo enquanto a situação não está passando dos limites. E quando não é laço consanguíneo, aí a condição é diferente, né? Marido, a gente não precisa ficar visitando. Se a gente tenta tudo que pode para salvar a relação, faz tudo que pode, não deu, vamos seguir em frente. Sem guardar mágoa, sem guardar ódio, para diminuir a chance de reencontro. Orar por ele com frequência, para diminuir a chance da criatura voltar a estar pertinho, né? Mas tem que ser um perdão verdadeiro. Se for aquele perdão só da boca, também não tem jeito. Vai voltar a reencontrar. Então a gente tem que evitar, quando separa, guardar mágoa, guardar ódio, envenenar os filhos, querer achar que é adolescente de novo e ir para a noite. Mas cuidado com isso. Mas tocar a vida se assim for possível, não é?
depois de haver tentado tudo que poderia para salvar a relação. Só que quando a família não consegue corresponder a isso, nós poderíamos ficar completamente desguarnecidos, né? Porque Deus me deu um abrigo da fé e me deu um abrigo da família. Só que quando eu estou encarnado, o abrigo da família é ótimo. Só que às vezes a família acaba não funcionando como o grande anteparo. É um ambiente pesado, tóxico, violento, agressivo. Então nós temos um terceiro abrigo que Deus também nos oportunizou. Esse terceiro abrigo são os amigos. Os amigos são, na verdade, a família que a gente escolheu depois de encarnado. Eu vou eleger pessoas para que essas pessoas façam parte da minha história. A minha relação familiar está muito pesada. Meus amigos podem ser um grande instrumento nesse sentido. Para quem gosta de literatura, anota aí. Revista Espírita de 1865, fascículo de agosto. Tem uma mensagem chamada A Chave do Céu. Essa mensagem tem 16 parágrafos. No antepenúltimo parágrafo, ou seja, o 14º, existe um texto que nos interessa muito, que é a pirâmide da caridade. A pirâmide da caridade são os degraus de importância para quem nós precisamos priorizar a caridade que fazemos nos nossos dias. Então, existe um primeiro degrau que fica lá no topo, é o mais importante degrau de todos, e é para quem nós devemos mais fazer a caridade. Chamam-se cônjuges e filhos. É o primeiro dos degraus, está lá no topo. Segundo degrau, diz Lacordaire, autor da mensagem. O segundo são os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos nossos dias? Nossos pais. E por que ele não escreveu? Segundo são os pais. Por que botou os autores dos vossos dias? Isso. O texto tem um travessão assim. No segundo degrau, e às vezes ocupando a posição de primeiro, porque pode ser que fique acima da própria família, do cônjuge, do filho, que está com a mãe que precisa de socorro, vai ficar numa posição até de mais elevada. Estão os autores dos vossos dias, travessão, aqueles que vos cuidaram, vos alimentaram, vos protegeram e vos guiaram nos primeiros dias da adolescência. Outro travessão, vosso pai e vossa mãe. Por quê? Porque às vezes quem nos cuidou foi uma tia, foi uma avó, foi uma madrinha. Então esses têm o direito e a primazia da nossa atenção. Não é? Tipo a tia Amélia do Roberto Carlos, né? Tia Amélia, tanto tempo longo. É que vocês são novos, você não conhece. Mas Roberto Carlos teve uma tia que foi quem acolheu quando ele saía lá de Cachoeiro de Itapemirim, vinha no Rio para tentar. Ele ficava na casa dela abrigado, porque não tinha dinheiro. Então ela ali fez um papel importante. Então, é uma figura que faz parte dessa nossa história. Então essas pessoas que a gente precisa ser grato, né? Então quem foi que nos guiou, quem foi que nos cuidou, quem foi que nos protegeu? Essas pessoas nós temos dívida de gratidão com elas. Terceiro degrau, os nossos irmãos. Está escrito lá, os nossos irmãos. Quarto degrau, qual é o quarto degrau? Os amigos. E às vezes nós esquecemos de cuidar dos amigos. A gente diz assim, não, mas ele sabe, ele é espírita, ele sabe se cuidar.
Mas a pessoa precisa de um colo, precisa de um ouvido, precisa de um cuidado. Não é porque que ela é espírita, ela virou um super-homem. Não. E se ela não for espírita, mais cuidado ainda você tem que ter. Então, cuidar dos amigos é muito importante. Ser alguém preocupado no zelo com as pessoas que fazem parte da nossa história. Então, os nossos amigos, eles são muito importantes, porque quando por algum motivo a nossa família não consegue nos preencher com o afeto que a gente precisa, os amigos podem entrar complementando em nós aquilo que nos falta. Esses amigos podem ser os amigos da casa espírita, que a gente se agrada de estar junto. Nós temos um grupo de artesanato, então a gente vem para cá para fazer ponto cruz, vagonite, biquinho de guardanapo, pintura em tecido. Como é que é? Vagonite, você foi fundo. Vocês não fazem vagonite aqui, não? Eu faço. É muito antigo? Eu tive uma época lá em Porto Velho, eu fui visitar um grupo de artesanato e as moças estavam fazendo ponto cruz, sabe? Aí comecei a observar aquilo e eu achei genial aquele negócio, porque vai de um jeito, aí volta matando o ponto, aí para subir, sobe para cá, mata para lá, vem para cá. Aí eu disse, gente, isso é um quebra-cabeça muito legal, olha. Eu gosto de quebra-cabeça. Deixa eu ver se eu acerto. Aí me dá aqui Aí eu comecei, bom, então aqui eu tenho que ir, eu tenho que matar esse para lá, né? Porque quando eu voltar, para ser avesso perfeito, tem que voltar matando. Aí você vai subir, matar esse e vai descer. Tá legal. E aí eu fui. Aí a moça se empolgou e disse assim, eu vou te dar um palhacinho para você fazer. Me dê. Aí eu peguei, levei esse palhacinho para casa. Comprei um monte de linha, porque o palhaço, não preciso nem dizer que ele tinha amarelo, verde, azul. Nossa, tinha todo tipo de cor. Levei aquele palhaço e eu fiquei. Mas eu não conseguia, porque o palhaço era grande. E eu fazia o palhaço não acabava. E aí eu tive que fazer uma viagem espírita. E aí eu peguei, botei dentro da minha mochila. Botei o palhaço na minha mochila e fui embora. Cheguei no aeroporto de Brasília, o meu voo atrasou. Nossa! Tipo, gente, o palhacinho. Aí tirei o palhaço. Fiquei ali tentando. Quando eu levantei a vista, estava todo o aeroporto assim. Aí fui contar para a Sâmia, né? Ela disse, nunca mais você vai fazer palhaço no aeroporto. Em casa. Mas é um exercício muito legal. Eu achei mais legal do que vagonite, Romilda. Eu acho mais legal. E assim, avesso perfeito, né? Você tem que virar e o avesso está perfeito. Então você se reunir com os amigos para fazer esse tipo de coisa é maravilhoso. Reunir para fazer sopa, para poder preparar a cesta básica, trabalhos assistenciais. Isso é tão maravilhoso, você ter alguém que compartilha com você. Isso é uma delícia, você ter um grupo de amigos. Agora é claro que a gente não pode querer que o grupo de amigos seja perfeito. O grupo de amigos também é feito de gente. Então os amigos também têm defeitos. E o nosso exercício tem que ser exatamente o exercício de saber conviver com essas pessoas. Porque senão corre o risco de nós nos atrapalharmos na medida em que a gente tenta conviver com as pessoas esperando que o povo seja perfeito. Ele não é. Então a gente tem que aprender a conviver com as pessoas. Eu vejo algumas pessoas que trabalham na casa espírita e querem que os companheiros de tarefa sejam perfeitos. Eles não são, eles têm defeito, e é essa convivência com quem tem defeito que vai nos ajudar. Sabe vacina que a gente toma, que vem com o vírus amortecido, vem com a carcaça do vírus, para o sistema imunológico aprender a lidar e tal?
Pois é, amigo da casa espírita é igual vacina. A gente lida com pessoas difíceis, mas que conhecem o Evangelho, para que você consiga dizer assim: eu consegui entender fulano é tão agressivo na fala, mas tem o Evangelho por baixo, a gente vai e se ajeita. E quando lá fora, onde não tem mais o antídoto, a gente já vai enfrentar no mundo pessoas desse jeito, a gente já sabe se lidar, porque aprendeu a conviver com essas pessoas num ambiente já mais controlado. Eu tenho um amigo, já desencarnou, que tinha um hábito. Quando a gente estava assim no ônibus, sentado, que ele vinha sentar, ele sentava quase em cima da gente, ele sentava assim, ralando a gente todinho assim. Eu já até sabia, quando sentava assim no ônibus, eu dizia: o Aloísio. Mas ele fazia sempre isso, era comum, quando ele me via no ônibus, sempre ele fazia isso. E uma vez eu estava no ônibus, e o Aloísio veio e sentou do meu lado. Quando ele sentou desse jeito, eu já virei para dar um sorriso, não era o Aloísio. Então, às vezes os amigos, do jeito que fazem, eles vão nos preparando para os enfrentamentos, que a gente começa a desenvolver a capacidade de conviver com pessoas que não têm o conhecimento do Evangelho que os amigos possuem. Mas eles são maravilhosos para isso, porque a gente vai encontrar neles um pouco daquilo que eu gostaria de ter encontrado no meu lar e que eu não encontrei. E eu não estou dizendo isso para que a gente pense da seguinte maneira, não é o que eu estou dizendo. A minha família é uma família muito difícil. Larguei de mão, fico só no centro espírita lá é melhor, lá não tem os problemas que eu tenho, lá em casa é muito problemático. Então eu só vou de noite para dormir, de manhã cedo já saio. Se eu fizer isso, eu estou fugindo do meu processo educativo. Eu preciso do ambiente doméstico para desenvolver as minhas competências. Mas eu tenho que vir, por exemplo, na casa espírita para buscar a ferramenta. A minha oficina de trabalho é minha família. Fala, Vanderlei. Fuja das amizades tóxicas. Fuja das amizades tóxicas. Sim, sim. Já falo delas. Então, o que é que nós temos? As pessoas dizem assim: eu vou ficar só no centro espírita, não vou viver em casa. Em casa é que estão os grandes desafios e o grande aprendizado. Porque se você falhar na sua profissão, se você falhar na casa espírita, outro lhe substitui. Mas se você falhar com um filho, quem vai te substituir? Então, ali é a tarefa prioritária. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ir para o centro espírita, porque é no centro espírita que eu vou pegar as ferramentas para trabalhar os problemas que eu tenho lá. Então, eu vou no centro espírita, pego alicate, chave de boca, chave de fenda, chave Phillips, alicate de torção, martelo. Se você começa na sua casa, trabalha aqui, não importa se lá fora você não consegue fazer muita coisa. Sim. Ou seja, casa espírita ou rua, sim. Trabalho, primeiro é a sua casa, a sua família. Exato. Depois as outras. Eu vou dar um exemplo disso que você está falando. Alguém aqui já leu o livro Renúncia, de Alci? Alcione trabalhou em que centro espírita? Aonde ela atuou? Família. Alcione trabalhou na família. Sofreu miseravelmente, mas nunca foi infeliz. Sofreu, mas não foi infeliz. E aí a gente vai perceber que para que eu seja um espírito grandioso, eu não preciso fazer coisas muito visíveis para a sociedade. Eu tenho que fazer coisas de intensidade de entrega, que pode ser no grupo familiar que eu estou. Então, a família, sem dúvida nenhuma, é o nosso grande foco, é o grande objetivo, não é? A gente tem as nossas relações na sociedade, aonde a gente vai desenvolver isso. E como o Vanderlei estava colocando, nós temos sim
algumas dificuldades muito grandes de pessoas que convivem conosco, que são amigos, mas são pessoas difíceis também. Elas são difíceis. Então uma regra é a seguinte: se eu tenho mãe, pai, filho, avô, neto, que é problemático, é laço de família, está na cara, se é laço de família, que a gente tem que encontrar uma estratégia de convivência, ou permanente, ou com distância amorosa, em que eu vou, me aproximo, retorno, não rompo o laço, não rebento, não digo nunca mais quero ver você na minha vida, não falo isso. Agora, se o cara é amigo, colega de trabalho, não, é meu karma, eu tenho um colega de trabalho que ele me trata muito mal, mas é meu karma. Não, se a pessoa é um amigo, ele não é necessariamente parte da sua história, ele não é necessariamente. E se esta amizade lhe dá problema, a gente se afasta. Mas a gente vai se afastar de maneira racional dessa pessoa. Ninguém vai se afastar com ódio, daquele tipo que está no ambiente de trabalho, quando a pessoa chega, bom dia, a pessoa levanta. Lá no norte a gente chama rabisaca. Dá uma rabisaca e vai embora. Porque se você fizer isso, você cria laço, gente. Quando nós odiamos, amor cria laço. Ódio cria laço. Se eu odeio alguém, cria laço. Quando uma pessoa diz para outra assim, eu odeio você, com toda a força da minha alma, eu quero matar, se eu pudesse matar você, eu matava, eu vou odiar você até o fim da minha vida, até o fim. Quando a gente está dizendo isso, a lei de causa e efeito, ela não fala português. E a lei de causa e efeito ouve você falando, eu preciso você na minha família na próxima encarnação. Entendeu? Aí a lei de causa e efeito diz, anota. Está precisando encontrar com esse. O ódio vincula, a mágoa vincula. Se eu tenho um amigo que eu sinto que ele é um amigo tóxico, uma pessoa que só me critica, só me coloca para baixo, só me ridiculariza. Nesses tempos de polarização política, existem pessoas que têm prazer de ter companheiros que são de outro viés político e querem convencer o outro a mudar de opinião. Vai morrer seco e não vai conseguir. Só que a gente tem que aprender a conviver, ouvir e raciocinar. Porque se eu não consigo conviver, eu estou doente, tá? Ele é intolerante, por isso que eu não falo com ele. Ah, então se você não fala com ele, você é intolerante também. É lógico. É lógico. Então nós, na verdade, nessa relação de amizade, já que família a gente escolheu antes de nascer e agora eles compõem o nosso núcleo de convivência, os amigos eu posso escolher. E na medida que eu percebo que existem pessoas que não encaixam perfeitamente nas nossas expectativas de convivência, a gente se afasta, sem briga. Não é para dizer, olha, a partir de hoje eu não quero que você me dirija a palavra. Nunca mais fale comigo. Porque se você fizer isso, você cria vínculo. Então a gente dá bom dia, a gente dá boa tarde, e a gente vai devagarinho fazendo um processo de desconexão. Com aqueles que são de outro viés político, em vez de você ficar ouvindo assim, com raiva, tente ouvir, porque não é possível que o cara esteja 100% errado. Porque se ele estiver 100% errado, ele está perfeitamente errado. E como ninguém é perfeito, uma hora ou outra ele tem que estar certo. Então você ouve, para você não ser intolerante, senão daqui a pouco você é intolerante também. Então a gente tem que tomar cuidado para que nós
façamos as nossas movimentações na sociedade de maneira saudável. Porque a família é um excelente instrumento. Faltou família, nós temos um segundo elemento de convivência muito bom, que são os amigos. Mas tem vezes que nenhum dos dois estão aí, tá? A família é difícil e os amigos também não nos suportam. E aí? Qual é o abrigo aonde eu vou me agasalhar? Onde eu vou me agasalhar em uma sociedade como essa que a gente vive hoje sem fé? Já que a minha família não me compreende e os meus amigos também não gostam de mim. Nós temos um outro abrigo, o quarto abrigo. Para quem se perdeu, o primeiro abrigo, a fé. O segundo abrigo, a família. O terceiro abrigo, os amigos. E existe um quarto abrigo para quem não tem família que seja satisfatória e para quem não tem amigos que possam nos ouvir. Queria tanto conversar com alguém, contar as coisas, não tenho. Quando nos falta isso, a gente vai precisar recorrer a um profissional, a alguém que venha nos ajudar, um terapeuta, sei lá. Existem várias alternativas, não é? Às vezes essa figura está no ambiente religioso, é um sacerdote que eu procuro para conversar com ele, um padre, um pastor, ou alguém de uma casa espírita com quem eu converso, que me orienta, que me esclarece. Isso é muito importante para que a gente não perca o rumo das coisas. Quantas pessoas hoje estão vivendo um processo de inaceitação da sua própria realidade, estão vivendo processos depressivos terríveis, histórias de violência emocional muito grande, estão se sentindo abandonados pela vida. Nessa hora, ali, um sacerdote conversando com você, pode ser um excelente ouvido, para dizer para você, não, vai por esse caminho, tenha um pouco mais de paciência, você já viu a questão por esse lado? Então nós temos algumas alternativas que podem nos auxiliar nesse sentido. Nós temos, por exemplo, nas faculdades de psicologia, um núcleo de formação dos alunos. Toda escola de psicologia precisa manter um núcleo de prática, aonde esses alunos, que ainda são acadêmicos, atendem pessoas reais para que eles treinem como é que você aborda determinadas circunstâncias. Só que eles são supervisionados por um professor. Então eles atendem as pessoas e depois conversam com o professor e o professor diz, na próxima sessão com ele você encaminha por esse lado, você diz isso. Então o professor vai ajudando com que os alunos aprendam como abordar. E isso é muito importante para que a gente possa fazer. Então, faculdades de psicologia, elas têm esse serviço gratuito. O serviço é gratuito. Se você não tiver uma faculdade de psicologia na sua cidade, você pode recorrer ao CAPES, o Centro de Apoio Psicossocial que os municípios têm. Lá tem psicólogos, assistentes sociais que estão lá para o atendimento das pessoas. Estou conflituado, estou com depressão, estou ansioso, estou com um problema qualquer. Procure o CAPES, conversa no CAPES, ver o que eles podem oferecer a você de ajuda nesse sentido. Uma outra estratégia que a gente tem é o atendimento pelo telefone. Nós temos o CVV, Caminho Verdade e Vida para os casos de suicídio, número 188, para quem precisa manter contato. O CVV é uma iniciativa feita por espíritas, mas o trabalho não é espírita. Deu para compreender? É montado por espíritas, mas não tem orientação espírita. Não tem. Inclusive, eles são orientados a não entrar em aspectos religiosos. Então, existem situações extremas em que as pessoas querem se suicidar e elas ligam para o CVV para ter alguém para estar com ela na hora que ela vai se matar. E eles não vão mudar de ideia, eles ligaram só para
não morrerem sozinhos. E aí a pessoa do outro lado da linha vai conversando, não consegue demover e a pessoa se suicida na ligação. Então isso existe. O CVV não fala de mundo espiritual, não fala de reencarnação, não fala nada disso. Ele é só acolhimento das pessoas que precisam. Mas é um trabalho excelente, que exatamente por não ter viés religioso, a gente pode oferecer para quem a gente quiser. E nós temos uma segunda iniciativa também gerada por espíritas, chamada SOS Preces. O SOS Preces ele é mais largo do que o CVV, porque o CVV está focado no suicídio. O SOS Preces ele abrange perspectivas maiores. Então, dramas que as pessoas possam ter, conflitos familiares, vazio existencial, depressão, a pessoa pode ligar no SOS Preces, cujo número é 031 33 34 9700. O trabalho do SOS Preces, a depender do encaminhamento que você tem, aí ele pode avançar mais na compreensão espiritual. Você dando abertura, ele vai com você. Ele vai. Em princípio, ele não avança. Mas se você sinalizar que você tem alguma crença, ele segue na sua crença e tenta te ajudar. E não trabalha só com suicídio, trabalha com as mais diferentes problemáticas emocionais que a gente possa ter. Daí que essas estratégias, elas são todas muito válidas. E a casa espírita também poderia ter trabalhos dessa natureza. Como, por exemplo, o trabalho de acolhimento ao luto. Por que nós não temos nas nossas instituições espíritas um trabalho de acolhimento ao luto? A gente tem tanta informação sobre vida após a morte, a gente se cala. Nós temos evangelização infantil, evangelização juvenil, mediunidade, passe, a tarefa de estudo sistematizado, é palestra, está tudo organizado. Mas o movimento espírita não se organizou para trabalhar o luto. Deus seja louvado. Isso. Então é o seguinte, eu procuro, é uma iniciativa minha, reunir todos os grupos que trabalham com enlutados no Brasil. Eu pego o nome do local, endereço, quando funciona, e peço para as pessoas gravarem um pequenino vídeo explicando como é o trabalho, porque cada um é diferente, tá? Você pega um de Goiânia de um jeito, de Belo Horizonte é de outro, cada pedaço do Brasil, às vezes na mesma cidade, trabalha diferente, o que é ótimo, bem. E aí eu peço para as pessoas, grava um vídeo explicando como é que funciona, se você tiver apostila, manda para mim. Então eu tenho um acervo de todos os trabalhos de luto que a gente já conseguiu catalogar do Brasil. Se puder depois, me passe, que aí eu quero botar mais uma linha na minha tabela. Isso. Para ela poder... Isso, e a gente então divulga para todo mundo. Porque às vezes a pessoa me liga assim, olha, me dá um nome de um centro que trabalha com enlutados no Rio de Janeiro. Aí eu vou dizer, olha... Isso, e a gente acaba não tendo. A gente oferece um remédio genérico. Venha para a palestra, né? Venha para a palestra, venha tomar um passe. Mas a gente muitas vezes não tem na instituição um trabalho específico para acolhimento do enlutado. Senta aqui, o que foi que houve, conte sua história, vamos ouvir. E não querer doutrinar a pessoa, mas fazer uma roda de conversa. E fora a FIAC também tem um trabalho de enlutado. Ótimo, então nós vamos botar 2 linhas na tabela. Reunião de entes queridos. Reunião de entes queridos. Excelente. Daqui a pouco, no próximo bloco, aí a gente vai botar. Eu vou mandar para vocês o link da tabela e vocês mesmo preenchem o formulário e vai cair dentro da tabela para mim. Tá bom? Muito bom, muito bom. Então, esses grupos de terapia são muito importantes para nós, principalmente
no momento atual que a gente está vivendo. Esse momento que a gente vive, de tanta descrença, tem sido muito importante essa via mais científica. E dentro dessa via científica, tem alguns fenômenos muito interessantes que estão acontecendo que vão ajudar muito a divulgação da mensagem espírita por esta via não religiosa. São as chamadas experiências de quase morte. Já ouviram falar? Experiência de quase morte é uma experiência de quase morte. A pessoa esteve em alguma, pode ser um acidente, pode ser uma cirurgia, alguma coisa aconteceu e ela, entre aspas, morreu. Ela ficou morta por um tempo. Ficou morta. Então o cérebro não registra nenhuma atividade. Massagem cardíaca para que a pessoa retorne. Então tem uma série de esforços que se faz para tentar retornar a pessoa. Quando não retorna, aí não era quase morte, era a experiência de morte mesmo que ela foi. Mas quando ela é de quase morte, as pessoas retornam contando o que viveram. E essas coisas que elas contam está deixando a ciência oficial profundamente desconfortável, porque o paradigma materialista não consegue explicar os fenômenos que estão acontecendo. Eu vou contar um para vocês. Qual? Escolhi. Teve um rapaz que ele sofreu um acidente na rua. O carro bateu, sofreu um acidente. E aí os paramédicos chegaram para ajuntá-lo e ele estava na rua, morto. Então eles tentaram fazer massagem nele, nada. O cara morto, e eles tentando. O cara não voltava e eles insistindo ali, não conseguiam. Aí disseram, vamos fazer assim, vamos levar para a ambulância, porque na ambulância tem mais recurso. Aí carregaram o morto para dentro da ambulância e ali começaram a fazer massagem e tal, e meteram aquele cano para respirar, para ver se ele conseguia respirar melhor, o cano com oxigênio. Só que não conseguiam fazer o cano passar na boca. Aí deram um jeito lá e conseguiram colocar, entubaram o sujeito do jeito que deu. E aí pegaram o desfibrilador e vamos embora, massagem, vai. Ele voltou. O cabra voltou. Aí leva para o hospital, tira da ambulância, bota no quarto, espera o paciente estabilizar, fica ali aquele períodozinho. No dia seguinte, os paramédicos voltam para ver como é que a pessoa está. E estava lá o sujeito já estabilizado. Quando um dos paramédicos entrou, ele disse, eu preciso falar com você. Disse, comigo? Não foi você que me atendeu ontem? Eu disse, fui eu, mas o senhor não pode lembrar. O senhor estava morto. O senhor não tinha nenhuma atividade cerebral, o senhor estava morto. Como é que o senhor lembra? Eu lembro. Não é possível, você não pode lembrar. Não lembro. E eu estou querendo falar com você porque eu quero lhe pedir uma coisa. Isso, o que é? É que ontem, para passar a intubação, o senhor tirou minha dentadura e botou na segunda gaveta daquela banqueta de dentro da ambulância. Eu estou sem dente, eu preciso que o senhor me devolva. Disse, mas o senhor não pode lembrar disso. Mas eu vi tudo. Eu de fora estava vendo tudo que vocês fizeram e viram. E vi quando você botou lá dentro. Então eles não conseguem explicar. O paradigma materialista não consegue explicar como é que as pessoas conseguem lembrar isso. Então hoje há um conjunto de médicos tentando rever essa questão do paradigma, que eles não querem dizer que é paradigma espiritualista, eles estão dando o nome de paradigma pós-materialismo. Paradigma pós-materialismo. Para falar de que existe alguma coisa. Eles não vão dizer que existe espírito, mas eles vão dizer que a memória não fica no corpo. Onde ela fica, ninguém sabe. Mas já é um progresso absurdo. E a quantidade de médicos materialistas que estão trabalhando nisso é muito grande. Um dos médicos
aí, doutor Alexandre Almeida, de Juiz de Fora. Alexander Almeida, de Juiz de Fora. Ele mesmo. Ele é de Três Rios. Ele é de Três Rios, exato. Eu encontrei com ele em Campinas recentemente. E aí eu peguei assim no braço dele e disse: eu preciso falar com você. Aí ele disse: tá bom. O que foi? Eu disse: eu quero ter um tempo só eu e você para a gente conversar. Aí a gente foi, encontramos um horário, sentamos na mesa. Aí ele disse: fala, o que é que você quer? Ele disse: eu quero ouvir você, eu quero saber o que está acontecendo, quais são as novidades, como é que estão as coisas. Aí ele falou assim: não, primeiro eu quero ouvir você, o que é que você está fazendo, quais são os seus projetos, quais são as ideias que você está tendo, o que é que você está pensando. Aí eu digo: quando eu queria tanto ouvir você, então eu quero ouvir você também. Aí lá fui eu, falei tal. Aí eu terminei, pronto, agora eu quero saber de você. Como é que está a comunidade científica diante desse monte de experiência de quase morte? Como é que eles estão? Aí ele disse: em pânico. Se o paradigma materialista não é capaz de explicar o que está acontecendo, não consegue explicar. Então, alguns fenômenos o cara isso aqui, mas tem uns que não dá. Existem memórias, lembranças que não são possíveis explicar sem a compreensão de uma consciência fora do corpo. Então, a nossa dinâmica hoje, em termos de solução para o entendimento do homem sem ser pela amizade, mas usando os instrumentos da chamada terapia, dos terapeutas, da face mais científica do mundo, vai ter uma grande reviravolta nos próximos anos. Vocês são tudo novinhos, vocês vão ver ainda, eu não vou mais alcançar, mas vocês vão ver ainda muita coisa acontecer nesse lado da ciência oficial. Mas não são só 4, são 5 os abrigos de Deus, e falta um. O último desses abrigos, que a gente não falou ainda, é um grupo de espíritos que se compromete com a nossa encarnação, que são os nossos benfeitores espirituais. A gente muitas vezes acha que as coisas são igual paraquedista, que o professor de paraquedismo bota a mochila do paraquedas na costa do sujeito e empurra ele. E lá embaixo ele pergunta: e aí, como é que foi? Foi bom o salto? Deu tudo certo? Abriu o paraquedas? E não é assim. A gente, quando reencarna, o mentor não empurra a gente e fica esperando o resultado para saber como é que foi. Eles nos acompanham durante toda a existência. E o sono, que é um instrumento poderosíssimo, é a hora em que a gente se desprende do corpo para entrar em contato com eles, talvez lembrando ou não. Às vezes lembra, às vezes não lembra. Mas o nosso contato com os nossos mentores é muito, mas muito mais frequente do que a gente imagina. Então eles estão sempre conosco, nos amparando, nos envolvendo, nos assistindo. Nós é que temos uma tendência danada de não enxergá-los, porque a gente fala muito mais do obsessor do que do mentor. Eu queria ter vindo, mas meu obsessor não deixou. Então a gente transfere tudo para os outros e a gente não tem responsabilidade de nada. Quando de fato nós temos um grupo de espíritos extremamente zelosos que cuidam de nós o tempo todo e que acompanham a dinâmica das nossas existências e permitem o êxito que a gente tem durante o nosso período que ficamos aqui. Esses companheiros espirituais, eles não desistem de nós. Da mesma maneira que nós podemos ter laços frágeis, nós somos os laços frágeis deles. Do mesmo jeito que a gente não deve desistir dos nossos laços de afeto frágeis, eles também não desistem de nós. Porque eles fazem um plano e a gente executa tudo errado, não tem problema, a gente faz outro e a gente vai para cima. Então, essa é a dinâmica da vida. Nós nunca poderíamos nos imaginar sozinhos, desamparados, desassistidos, desorientados, perdidos no mundo, se nós compreendêssemos a movimentação espiritual que acontece em nosso derredor,
para que a gente consiga ter êxito na nossa existência. Oi. Esse quinto grupo que você está falando dos mentores, eu costumo falar que ele até nos auxilia quando existem os desafetos. Sim, quando existe os Você não desafios. consegue, às vezes, conversar com a pessoa porque ela não está no nível de entendimento. Então, você fica na sua, melhor ter paz do que razão, mas você Exato. pode conversar com os mentores espirituais, tanto o seu quanto o dele, para que você possa resolver a situação. É porque às vezes você chama Maria José. Maria José. Não bastou um, são os dois. Muitas vezes nós queremos ter uma varinha de condão. Eu vim na casa espírita, aí eu encontrei a doutrina espírita, aí eu transformo o marido, transformei meu filho, transformei a mãe, a sogra. Vai mudando todo mundo, né? Vai transformando. Porque eu tenho uma varinha de condão que muda a vida dos outros. Como se o conhecimento espírita verdadeiramente servisse para transformar os outros. E quando ele é de fato para transformar a mim mesmo. O que nós queremos é que Jesus compareça no barco das nossas vidas, estenda as mãos e acalme a tempestade. Às vezes, Annalise, Deus não vai acalmar a tempestade do nosso lar, mas Ele vai acalmar o marinheiro. Porque um marinheiro calmo, mesmo com o mar encapelado, chega com o barco no porto seguro. Então o marido não vai parar de beber, o filho não vai parar de se drogar, a filha não vai parar de ser rebelde, a mãe não vai deixar de ter o comportamento que ela tem, o pai não vai deixar de ser uma pessoa seca, a sogra não precisa de adjetivo. Então, quando nós entendemos que a questão é minha, eu posso estar com o outro do jeito que o outro é, mas eu estou em paz por dentro. Eu faço o que eu posso, e se ele não corresponde, já cai por conta da responsabilidade dele, e não que eu tenha que receber isso. Então a oração, o culto do evangelho no lar, isso é muito importante para manter a nossa sintonia. A gente não vai conseguir manter uma sintonia com os mentores se não mantiver uma disciplina de pensamento. Fica de tarde assistindo aqueles programas que tem aquele helicóptero que caça um corpo. Não tem um programa de tarde que passa, que tem um helicóptero que caça um corpo no meio da mata e reconta o crime 50 vezes? Nunca viu? Graças a Deus, mas tem. De tarde aquilo fica passando, aí ele matou, foi assim, aí conta de novo, aí você que chegou agora, nós estamos hoje. Então se você vive encharcado disso, vai lá fora, pega um monte de notícia ruim e traz para dentro de casa, você fica com a sua casa perturbada. Então, para manter a sintonia com os mentores, não precisa ser fanático, mas tem que filtrar aquilo que chega em casa, as conversas que a gente mantém, e procurar, tanto quanto possível, manter uma disciplina do nosso comportamento. Esse, na verdade, é o grande desafio que nós temos nesta existência. Descobrirmos os diversos abrigos que Deus nos deu para que ninguém se diga desamparado, para que a gente perceba o esforço do governador planetário em nos entregar a fé, em nos entregar uma família, em nos cercar de amigos, em nos oferecer tantos recursos de terapeutas, de medicação, de tanta coisa que nos ajuda a manter o nosso equilíbrio. E também os nossos mentores espirituais que nunca desistem dos seus protegidos, independente do que quer que eles façam. Que a gente pense nisso e aproveite ao máximo possível a existência que a gente está tendo, rendendo graças a todo esse manancial de recursos e correspondendo a isso, vivendo desde agora todo o amor que somos capazes de viver. Muito obrigado. Muito bem, boa tarde para todos nós. Agora é um momento de nós conversarmos mais de perto sobre todos esses conteúdos
que durante a manhã nós tratamos. Agora a gente vai ter a oportunidade de fazer perguntas, respostas, tirar as nossas questões e aprendermos juntos sobre esses assuntos tão importantes para todos nós. E aí eu gostaria de saber quem quer fazer a primeira pergunta. Isso era uma pergunta. Diga. Eu gostaria de saber também. Então pode fazer. O primeiro abrigo O primeiro abrigo é o abrigo da fé. é o abrigo da fé. Como entender a utilidade de religiões na atualidade que exploram a credulidade das pessoas? Ok. Como entender as religiões que exploram a credulidade das pessoas? Na medida em que nós tivemos um atrofiamento da compreensão do sentido espiritual da vida, o homem se voltou muito para a vida material, para as coisas materiais. Então nós estamos vendo uma multiplicação de preocupações com o corpo físico. Não que a gente não deva fazer academia, deve, mas devemos fazer em busca da saúde corporal e não em busca de um corpo perfeito que evidentemente ele com o tempo também vai se desgastar e vai ser uma luta em glória você procurar a perfeição naquilo que é perecível. Mas é evidente que nós devemos procurar atuar tanto quanto possível na qualidade de vida do nosso corpo, com alimentação, descanso e todos os cuidados que a gente precisa ter. Então, na medida em que a vida se voltou para o lado material, houve um atrofiamento das questões relativas ao mundo espiritual. E o que aconteceu de surpreendente em cima de tudo isso, Roberta? Nós experimentamos uma materialização da fé. Porque quando se fala que os templos estão vazios, alguém poderia dizer, isso não é verdade, que os templos estão cheios de gente. Mas a pergunta é, buscando o quê? Os bens da terra ou os bens do céu? Porque nós só poderemos contar entre aqueles que estão buscando a Deus, os que não estão interessados diretamente nas coisas materiais. Quando nós, na nossa vida religiosa, buscamos o conforto da vida material e a expectativa de que Deus nos entregue as coisas do mundo corpóreo, é porque nós estamos dentro de uma visão de materialidade da fé, que encontra muito respaldo no Antigo Testamento. No período do judaísmo mais robusto do Antigo Testamento, a gente pode encontrar dentro do texto bíblico 4 características que eram um sinal de bênção de Deus. Primeiro, a pessoa tinha que ser rica, que não tem nem graça eu servir a Deus e ser pobre. Se Ele é o dono de tudo, estou com Ele, eu tenho que estar com tudo. Então, automaticamente, Valéria, quando as pessoas se aproximam da religião, no judaísmo isso tem muito frequente, Deus vai abençoar você para que você seja rico. São 4, essa é só a primeira. Segunda, não adianta ser só rico, porque você ser rico e viver rico o tempo todo, sem nada de progresso, também não resolve. Você tem que ser rico e próspero. Eu tenho que ser rico hoje, mais rico amanhã, muito mais rico depois e riquíssimo depois e ultra mega power rico lá na frente. Ou seja, eu tenho que ir crescendo materialmente para mostrar que Deus está comigo. Isso também é uma característica da visão judaica da bênção de Deus. Terceira, não adianta nada você ser rico e próspero e morrer cedo, né? Não tem nem graça. Então você tem que ser rico, próspero e longevo, tem que viver muito, que é para usufruir de todas as bênçãos que Deus lhe deu. E a quarta
é que ser rico, próspero, longevo e doente também não está com nada. Você também tem que ser saudável. Então, este é um sinal de bênção. Você ser rico, próspero, longevo e saudável. Essa é a característica daquilo que se poderia dizer, meu Deus, Deus está com ele. Essa visão foi trazida para alguns segmentos religiosos, apoiando no Antigo Testamento, quando encontrou uma sociedade fragilizada dos interesses espirituais. Então nós trouxemos tudo para a vida material. Então as religiões que acenam com prosperidade material encontram acesso a pessoas que estão nesse tipo de busca. Então isso justifica. E o nosso papel como doutrina espírita nunca deve ser aquele de nós nos consumirmos tentando interpretar a fé dos outros. Porque se eu tenho tempo para interpretar a fé dos outros, eu não tenho tempo, não tenho nada o que dizer da minha. Mas nós temos tanta coisa em doutrina espírita, que o que nos resta é um olhar misericordioso, é o entendimento da situação em que as pessoas se encontram, que isso decorre de uma fragilidade de compensação emocional, de uma compreensão de que a vida se passa na matéria, que leva a esse tipo de leitura. Então, esta é a percepção que se tem. E aproveitando, já vou fazer um outro comentário, que não foi o que você perguntou, mas vai na onda. Por que tanta gente sem fé, se as pessoas vão e voltam? Por que as pessoas não querem ter religião hoje, se elas já foram e já voltaram 500 vezes? Podem ser pessoas sequeladas pela fé. Você acha que uma pessoa que foi médium na Idade Média, foi torturado e morto nos calabouços das instituições religiosas, está a fim de se aproximar de religião? Nunca. O cara fala de religião, eu quero distância disso, mas quer exercer a sua espiritualidade, sem exercer uma visão religiosa da vida. Não sei se é claro para todos a diferença entre espiritualidade e religião. Eu posso exercer plenamente a minha espiritualidade sem que eu tenha uma expressão religiosa específica. Hoje, inclusive, tem um grupo de pessoas bem interessantes, chamados Wiccas. Vocês já viram falar das Wiccas? As Wiccas, não conhece as Wiccas? As Wiccas, W-I-C-K-A-S, se eu fosse traduzir, seriam as bruxas. Mas elas são, entre aspas, bruxas do bem. Então elas se reúnem na mata para fazer suas orações, para evocar os bons espíritos. Aí elas levam, seu caldeirão, elas levam seus chapéus de bruxa, aquela coisa toda, mas é tudo mais um rito do que propriamente uma bruxaria de fato. Elas estão exercendo a espiritualidade delas, naquilo que elas entendem que é verdadeiro, mas elas não querem contato com nenhuma religião, porque a religião vai colocar cabresto nelas, e boa parte delas, para não dizer a totalidade, são tudo médium, e aí elas vão para essas reuniões, e elas têm experiências espirituais, é o momento delas, isso aí é assim que elas estão exercendo sua espiritualidade. E outros estão em templos religiosos formais, buscando os bens materiais, querendo que Deus entregue para eles a riqueza da terra como uma forma de compensar as fragilidades que eles possuem. Em O Livro dos Espíritos, questão 982, Allan Kardec pergunta: é necessário crer na manifestação dos espíritos e fazer profissão de fé espírita para garantir a boa sorte na vida futura? O que é que vocês acham? Eu preciso ser espírita para ficar bem do lado de lá? Não. Só o bem garante a boa sorte na vida futura. E o bem, ora o bem, ele é alcançado por qualquer porta que a ele o conduza. Não precisa ser espírita. Eu posso encontrar um católico no mundo espiritual melhor do que eu?
Posso encontrar um protestante melhor do que eu? Posso encontrar uma Wicca melhor do que eu no mundo espiritual? Posso encontrar um ateu melhor do que eu no mundo espiritual? Pode. Se eu for um ateu bom, se eu for um ateu misericordioso, daqueles que dizem assim, a gente só passa aqui uma vez, eu quero fazer o melhor que eu puder, vou cuidar do meu pai, vou cuidar da minha mãe, vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus amigos, vou distribuir amor, embora seja materialista. Esse indivíduo, mas ele não tem conhecimento do mundo espiritual. Sim, mas eu pergunto, quais são os inimigos dele para persegui-lo no mundo espiritual? Ele não vai ter. Mas vai ter uma quantidade, como diz o Roberto Carlos, 1 milhão de amigos para recebê-lo do lado de lá. Então, nem mesmo a crença na imortalidade pode ser uma razão para que a gente diga, não tem espiritualidade, vai desencarnar mal. No livro A Luz do Consolador, da nossa queridíssima Ivone do Amaral Pereira, na página 142, existe uma mensagem intitulada Os Segredos do Túmulo, onde ela trata especificamente disso. Como ficam os ateus no mundo espiritual? Uma mensagem muito interessante, curta inclusive, mas que entrega muita coisa para nós, principalmente o fato de que o mais comum, indo para o mundo espiritual, para aquele que teve uma vida mediana, é desencarnar medianamente. Quem foi bom de verdade, vai desencarnar bem. E o sofrimento no mundo espiritual não é uma característica da maioria, mas sim daqueles que se consagraram ao mal, ao ódio, ao crime, à vingança. Esses que estão presos na mágoa, no ódio, o desejo de se vingar de alguém, esses é que são colhidos pelas malhas da lei de causa e efeito para experimentarem sofrimento no mundo espiritual. Então, as expressões de religiosidade que a gente tem hoje, em que as pessoas estão buscando as coisas materiais, decorrem desse foco excessivo que a nossa sociedade tem nos aspectos materiais da vida, esquecendo da dimensão espiritual como sendo a mais importante para todos nós. Ela desligou. Você falou de ateu. Eu falei de ateu. Ao que a gente mais ouve às vezes. O que a gente mais ouve. Não acreditar em Deus, com grandes enchentes, com guerras, com todo esse sofrimento. Por que Deus não está vendo isso? Sim. O cristianismo é uma doutrina apoiada em 3 pilares. São 3 pilares que apoiam o cristianismo. O primeiro, a existência de Deus como um Pai amoroso. Esse é o primeiro. Segundo pilar, a imortalidade da alma, porque Jesus voltou da morte, mostrando que tem vida do lado de lá. E terceiro, o amor. A regra do amor como instrumento mobilizador da vida, o amor ao próximo, o amor ao inimigo, o amor a todos, o amor incondicional é o terceiro pilar do cristianismo. O que aconteceu ao longo da história? O que aconteceu é que a nossa humanidade, ela foi se cansando dos formatos rígidos que o cristianismo possuía. E de um certo momento para frente, ele passou a ser rejeitado e perseguido. Quando o cristianismo passou a ser perseguido, esses 3 pilares caíram. Deus amoroso? Que Deus amoroso é esse? Com enchente, terremoto, maremoto, tsunami, pandemia, desigualdade social, crime, criança sendo abusada, tanta desgraça na nossa guerra, fome, feminicídio, machicídio, todos os sídios. Então aí você tem infanticídios, né? Todos os fenômenos de violência que a nossa sociedade hoje vem experimentando. Então, a ideia de um Deus que está cuidando de nós, ela
ela tombou, porque ela não suportou a crítica de quem estava do lado de fora da religião, olhou e disse: isso é tudo conversa. E aí destruíram o primeiro pilar. O segundo pilar era a imortalidade da alma. O que foi que aconteceu no século XIX? Na medida em que Deus foi retirado do nosso ideário, a imortalidade foi junto. E o materialismo assumiu o controle do pensamento humano pela primeira vez na história da humanidade. Nós nunca tivemos antes nenhum período da história em que o materialismo, o ateísmo, desse as regras do nosso conviver. E o Ocidente, desde o século XIX, vem pautando por essa linha. Você vê que os pensadores do século XIX, eles são, em grande parte, para não dizer todos, ligados às ideias ateístas. O primeiro deles é Ludwig Feuerbach, que nasceu no mesmo ano de Kardec e foi o cara que levantou a bandeira e disse: isso tem que acabar no mundo. Ele escreveu 2 obras, uma criticando a religião e depois outra criticando o cristianismo, dizendo que era uma religião de fracos, que era uma religião para escravo, que ela tinha que ser destruída mesmo, e que o conceito de Deus tinha que ser apagado, que a religião tinha sido usada sempre para manipular pessoas. Então Ludwig Feuerbach é quem levanta essa ideia, e depois vem uma carrada de outros pensadores na mesma linha materialista. Então você vê que durante o século XIX houve tantas experiências de materialização, mas a ciência fecha os ouvidos. A ciência não quer investigar os fenômenos vistos pelos diversos pesquisadores que se debruçaram sobre o fenômeno espírita no século XIX. No livro Afinal, Quem Somos, de Pedro Granja, no capítulo 14 da obra, existe 117 pesquisadores diferentes, com seus livros publicados, com as suas pesquisas, falando da imortalidade, falando da mediunidade, falando de materialização, mostrando os fenômenos. A academia pegou tudo e engavetou. Quero nem ouvir. Não, ninguém nunca comprovou. Caramba, e cadê os livros? Traz o material que esse pessoal produziu, vamos ler. Não, esse material está todo esquecido e esse elemento foi também sepultado. E o amor, coitado do amor. O amor foi expulso dos corações das pessoas, trocado pelas relações abertas, pelo utilitarismo, por um conjunto de práticas extremamente nocivas para a humanidade. Como que você vai colocar esse cristianismo de pé se a sociedade destruiu ele? Eu querer defender Deus usando os instrumentos que fizeram ele tombar não vai dar certo, Vanderlei. Se eu quiser puxar a Bíblia para dizer, está aqui, Deus existe porque a Bíblia fala, esquece isso. Esquece isso. Olha esse Deus que escolheu um povo para ser o massacrador dos outros, e já estou com vocês. Como é que pode? Então, essas leituras enviesadas da divindade é que acabaram prejudicando tudo isso. Então, como que eu faço para que eu consiga levantar esse cristianismo morto? Eu só consigo enxergar Deus como um Pai misericordioso que se manifesta em uma sociedade aparentemente tão desigual como a nossa, se eu compreender o sentido da reencarnação e da lei de causa e efeito. Se eu não tiver a compreensão de que esta lei existe, não será possível restaurar Deus diante da humanidade. É muito difícil eu apresentar para uma pessoa descrente a existência de um Criador, se eu não apresentar para ela o mecanismo da lei de causa e efeito, a reencarnação, investigada pelo lado científico, pela regressão de memória, pelo que quer que seja, mas aonde eu consiga, pela via científica, restaurar esse pilar da fé para que o cristianismo se levante. Para que eu consiga provar que existe a imortalidade da alma,
Só com a mediunidade, gente. Porque se eu ficar falando, não, é sim, tem vida após a morte, sim, está escrito aqui, não vai pegar, não vai funcionar. O único instrumento que pode fazer com que essa visão da imortalidade levante novamente é através do conhecimento da mediunidade, que a mediunidade nos prova a imortalidade. E o amor? O amor só será possível a gente restaurar quando nós descobrirmos que o propósito da vida é a felicidade. O destino de todos nós é a felicidade. E nós alcançamos a felicidade à medida que nós amamos. É uma consequência natural. Você ama, você é feliz. Você não ama, você é infeliz. É natural. Quanto mais eu tenho ódio, mais infeliz eu sou. Quanto mais eu amo, mais feliz eu me torno. Então, eu preciso da compreensão da evolução com o destino sendo a felicidade para restaurar o amor. Resumo da ópera. Para que eu restaure o cristianismo, Deus, imortalidade e o amor, eu preciso da lei de causa e efeito e da reencarnação para restaurar Deus. Eu preciso da mediunidade para restaurar a imortalidade. E eu preciso do sentido de evolução e destino de todos nós para que a gente restaure o amor. Onde eu encontro mediunidade, reencarnação, lei de causa e efeito, evolução e o amor como proposta de vida para todos nós. É por isso que se diz que o cristianismo é o espiritismo, é o cristianismo redivivo, porque a gente só revive aquilo que está morto. As ideias que o espiritismo tem, são elas que dão musculatura para que o cristianismo se levante e diga, isso tem razão, isso faz sentido. Então, quando você pergunta, como crer em um Deus diante de uma sociedade marcada por tanta desigualdade,